A maior pergunta que recebo é: o narcisista ama? Isso é possível além de se amarem? Muitas pessoas amam narcisistas. Eles amam e dizem: amo essa pessoa. Uau! Muitas pessoas começam a se perguntar se são narcisistas ou se têm alguma doença mental. É nesse ponto que... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Por que o narcisismo é um tema tão importante, especialmente agora na nossa sociedade? É interessante, não era assim por muito tempo. Quero dizer, é fascinante estudar algo quando ninguém se importa com isso. Certo, e você eu era era tipo aquela uma nerd, nerd no tipo... laboratório que ninguém se importava. Eu tava no fundo do laboratório, todos me esqueceram, eu tava satisfeita, sou nerd. Eu fiquei animada, era fascinante. E muitas coisas aconteceram. Se alguém perguntar, e essa é minha teoria, é que eu acho interessante. Tem um livro dos anos 70 de um cara chamado Christopher Lasch, The Culture of Narcissism. E nesse livro, ele aborda questões como materialismo e a desintegração das estruturas comunitárias americanas e estruturas familiares. E, assim, ele atribui esse tipo de narcisismo patológico e egoísmo à erosão dessas estruturas. Mas acho que esquece algo. Então, ficou meio quieto. Essa foi uma área tranquila, curiosamente, em saúde mental. E aí, veio a televisão, as redes sociais surgiram. Você testemunhou, né? Tivemos que testemunhar tudo. As crianças crescem com Dramas isso. políticos e lutas. E o materialismo estava em alta, então, quando olhamos o materialismo, mídia social e reality show, esse tipo de ameaça tripla, onde tudo era sobre autopromoção descarada, tudo era uma busca de validação. Olha pra mim, não, olha pra mim, não, pra mim, minha vida é melhor que a sua. E foi isso, eu nunca vou esquecer o dia. Na verdade, alguém me falou sobre a mídia social. E foi nesse período entre MySpace e Facebook. Facebook. Eu tinha filhos pequenos na época, tava acordada até tarde e alguém disse: você tem que olhar essa coisa chamada Facebook. E eu fiquei, eu não sei o que é isso. E na época, nem era casada, não tinha vida social. E eu olho isso e é aquele momento da queda de um centavo, onde eu sinto o pavor no estômago, um fantasma batendo a porta. E eu pensei: ai, meu Deus, essa coisa de narcisismo vai explodir. Porque antes, pensa bem, se você é um narcisista e precisa de validação, teria que levantar e sair de casa, certo? Você tinha que levantar, se arrumar e trabalhar. Muitos narcisistas tiveram validação no trabalho, especialmente homens. E então, outras pessoas conseguiram em eventos sociais, festas, talvez sucesso em algo, mas era um jogo diferente. Talvez ir pra academia. Academia, ser bom em algo visível, como esporte, apresentação, canto ou algo assim. Mas então pensei: inferno, não. Você tá me dizendo que as pessoas vão ter validação em casa? E eu pensei, essa coisa vai explodir. Isso foi em 2008, quando tive essa revelação. Comecei a contar às pessoas, elas diziam: querida, você tá perdendo a cabeça, durma um pouco, você tá agindo feito uma louca. E eu disse: não, isso vai viralizar. E viralizou. Então, nessa época, começamos a ver os reality shows, como Survivor ou coisas assim, e eu pensei, interessante, cada vez mais atenção a reality shows, programas como Donas de Casa e tudo isso. Bacharel. O Bacharel. E eu pensei, não. Então a política mudou e a palavra passou a ser de uso popular. Então, imagina algo que você estudou. Só estudou. Ninguém se importava com isso, nada. e de repente o mundo popular. mudou e Uau. se tornou popular. Exato, mas outra coisa acontecendo era isso. Eu estava estudando a minha pesquisa, financiada pelo National Institute of Health para examinar questões de personalidade. Eu trabalhava com pessoas que trabalhavam em clínicas comunitárias. Eles voltavam do laboratório principal da universidade, pareciam esgotados. Eu dizia, e aí? E eles diziam, alguns pacientes são terríveis, estão arruinando a vida de todos. E descobrimos que alguns pacientes são mal-humorados e descontam na equipe. E eu pensei, interessante, essas pessoas não esgotam só a equipe para não dar bons cuidados para os outros. Todo mundo tem medo de vê-los e não recebem uma boa assistência médica. E depois eu notei um padrão nos pacientes. Era como se todos falassem do mesmo relacionamento. Pensei,
Interessante, ninguém nunca ensinou sobre narcisismo, porque é claro que tá acontecendo em seus relacionamentos. Não tô brincando, uma vez educados sobre esses padrões, faziam mudanças assim. E se divorciavam, alguns se separavam, diziam, vou definir Uau. limites. Quero dizer, foi uma mudança instantânea, disseram, estivemos em terapia de casal por 5 anos, o casamento é difícil, tem que se comunicar. E eu fico, comunicar com o narcisista É impossível, é Não sei, é impossível. impossível, você grita no abismo, não há sentido. Existe esperança para as pessoas em casamento, se você está num relacionamento com uma pessoa narcisista, para curar essa relação e melhorar, ou é difícil para o resto da vida? Olhando as probabilidades, não. Uau. Eu acredito que será difícil. Existem exceções? Claro, mas a quantidade de comprometimento da pessoa narcisista, quero dizer, é um comprometimento diário. Na e pessoa A narcisista? pessoa que é narcisista tem que ir à terapia várias vezes por semana. Eles têm que estar dispostos a ter humildade, dispostos a estar conscientes, têm que estar dispostos a se regular. Uma longa lista que precisam estar dispostos. Não podem ser impulsivos, não podem dizer o que está na mente. É fascinante. Eu trabalhei com, eu diria que 25% dos clientes com que trabalhei na prática clínica eram narcisistas. E por que vinham trabalhar contigo se eles eram pessoas narcisistas? Porque algo na vida tá errado. O casamento explode, eles estão com vergonha pública, a carreira não vai bem. É uma um necessidade. processo. Eles sentem que o mundo tá contra eles. Uma postura de vítima. Vão pra terapia, de certa forma, querendo reclamar, certo? De vez em quando recebem um ultimato, talvez do trabalho, de um cônjuge ou de alguém. Talvez pegos num caso. Em seguida, a esposa, o marido ou o parceiro dirá, não ficaremos juntos, a não ser que você faça terapia. O que é uma missão impossível, porque se outra pessoa diz para fazerem, mesmo que façam por conta própria, não há mudança na personalidade. A personalidade não muda. Personalidade não muda. Não. A menos que você esteja fazendo terapia toda semana, Mesmo se assim, ouça, responsabilize. tem uma personalidade. Eu fiz um teste quando eu tinha 20, 30, 40, 50, nada mudou. Eu tô um pouco mais confiante agora, mas não é minha personalidade, é só o tempo. É como eu faço mais repetições, né? Eu faço mais repetições, fico agora sei que eu posso fazer, certo? Eu nasci agradável, eu cresci assim, eu era uma adulta agradável, uma pessoa agradável, é quem eu Quando sou, a nossa apenas personalidade é moldada. isso. Bem, há 2 faces da personalidade. Nós nascemos, o tipo da parte genética. Se você preferir, é chamado de temperamento. 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 Então você nasceu, você é chorão, ou você não é chorão, ou você... Eu posso tornar mais simples. Ok. Há crianças por aí com um temperamento muito difícil. Nascem difíceis. Você fala com o pai, são crianças difíceis de acalmar, de parar de chorar, de ajudá-los e de dormir com o tempo. São crianças difíceis, não jogam bem, baixa tolerância à frustração, são difíceis com seus irmãos energéticos, brigões, chegam na escola, não ficam parados, sempre se metem em problemas e nenhum adulto gosta. Então Certo. essas crianças têm um relacionamento desagradável com o mundo. Todo mundo diz, senta, para, não faça isso. E há uma sensação de que essas crianças sentem de que ninguém quer passar tempo com elas, porque dão muito, muito trabalho. E a culpa delas, quer dizer, não dá pra mudar quando você tem 5. Não pode, mas o temperamento difícil é um fator de risco para a personalidade narcisista do adulto. Agora, nem todo mundo com temperamento difícil se torna narcisista. Então, não é uma certeza, mas definitivamente, quando contamos ao contrário, todo cliente narcisista com que trabalhei, sem exceção, teve temperamento difícil na infância. De vez em quando, eu tinha sorte. Ligávamos para os pais na terapia e dizíamos, podemos falar? Às vezes, perguntava ao pai e confessava dizendo, realmente você era... Porque tinha irmão, certo? Então, comparavam com irmãos. Alguns tinham temperamento ótimo e fácil. Então, o temperamento é aquela parte biológica da personalidade. É como ver a personalidade de um dos seus pais, avô, ou tia, ou tio, você dirá... Uau, tem uma personalidade semelhante. Isso é o genético. Ok. E o outro? Todo o resto é moldado pelo mundo. Ambiente, pais, ambiente, sociedade, como você é tratado, a que você tudo foi exposto. ambiente. Então, se você teve um temperamento de desafio, há esperança para você mudar a sua personalidade para um estilo de vida diferente, pelo ambiente, como você... Eu penso que sim. Acho que as coisas têm que acontecer. Esse garoto precisa ser achado onde está. Quero dizer, tem um menino com temperamento difícil, cheio de energia. O coloca no atletismo, ou o coloca em algo que usa as mãos. Seja o que for.
construir coisas, algo assim. Então, você está com eles. Em vez de dizer, você tá tão mal, tão difícil, diga, uau, como construir um lindo foguete, ou meu Deus, correu 16 quilômetros, ou jogou a bola. Isso é ótimo, vamos juntos. E tem um pai que quer fazer coisas com eles. Aqui é interessante, ouço muito, não no esporte, mas pessoas que fazem coisas como escalar montanhas. Esse tipo de coisa, sabe? E às vezes os pais os colocavam nas coisas porque as crianças tinham energia. E então os pais os encorajavam. Podiam ir com eles, caminhar com eles ou algo assim. Então acho que se a criança se sente amada, segura, protegida, apegada, sente que tem uma base segura para voltar, que geralmente é seu primeiro cuidador. Pode relaxar Eles têm mais a nisso, experiência né? de sucesso, certo? Então, talvez não sejam os melhores garotos da escola, mas se sentem amados, não importa o que aconteça. Quer saibam ler ou não, saibam matemática ou não, são amados. E tem outras saídas. Isso é e legal. a escola o está apoiando e atendendo. Quantas crianças conhece que têm as coisas alinhadas? Conto nos dedos das mãos os garotos que conheço. Certo, você quer dizer que teve todo o apoio e Todo amor, tipo, a gente ama apoio. você, não importa o que, é muito desafiador. É interessante porque eu entrevistei o Kobe Bryant antes dele falecer, obviamente. E ele disse que o seu pai, um verão, quando ele estava jogando basquete, acho que ele tinha 13 anos, ele disse que não marcou um ponto sequer durante o verão inteiro na liga da competição de verão. E ele disse, meu pai me disse, não importa o que aconteça com você, eu vou amar você. Se você marcar 0 pontos ou for o maior pontuador, eu vou te amar, não importa o que você faça. Seja bom ou seja ruim, eu vou te amar mesmo assim. E ele disse que essa conversa com o pai lhe deu confiança para dizer, eu vou sair, eu vou fazer isso, não importa, não importa o que aconteça, eu vou ser amado. Então essa foi a maneira como ele explicou isso, eu achei interessante. Mas muitas pessoas não tiveram apoio escolar, dos pais, irmãos, o incentivo. Mas parece que você não pode mudar a sua personalidade, mas pode direcionar para outras atividades para apoiar o seu crescimento. É sobre isso que você se refere? Então, todo ser humano tem os mesmos ingredientes essenciais que precisam em termos de querer. De novo, uma base segura, um lugar seguro, um senso de ser amado, não importa o que. Claro, pode ser repreendido, tipo, não pode estragar a sala, não dá ok, mas eu te amo, sabe? Ok. Eu te amo com 13 pontos ou nenhum, como disse. Você ainda tá de castigo, mas eu Você te tá amo. de castigo, eu te amo. Esse tipo de consistência e segurança, mas interessante. Eu li um artigo de pesquisa de 2014 e nesse artigo falavam basicamente como transforma uma criança num adulto narcisista. Uma coisa que a gente viu um pouco é esse problema das crianças serem supervalorizadas por nada. Comemorar por apenas existir, Comemorando né? por tipo, você é tão bom. E você diz, o que devemos dizer às crianças, se não que são ótimas? Isso significa alguma coisa, né? É. Ótimo é excelente. Então, se ama uma criança, cultiva seus pontos fortes. Mas a ideia é que pais narcisistas são muito vulneráveis. A pensar que seus filhos são ótimos porque devem ser, se são meus, têm que ser ótimos. Então essas crianças são informadas que são tudo isso repetidamente. E você é tudo isso, especial, não tem que lutar com dificuldades do mundo. Aí a idade adulta chega, as dificuldades também, e não lidam bem com isso. E aí que vê, isso com o resto também pode ser o que promove a criação da criança narcisista. Eles são super Interessante. protegidos. E o que acontece é que são super protegidos em relação à aparência. Dizem o quão especial são, mas o mundo emocional não é nutrido. Ninguém senta com as emoções deles e permite que fiquem tristes. Muitas vezes vamos ser felizes. E é muito isso, um jogo perigoso de se jogar. Com sua pesquisa, você diria que se as crianças crescessem em uma família saudável, por exemplo, se tivessem todas as ferramentas e recursos, seus pais tivessem curado seus traumas e lhe dessem mais disciplina, amor, todas essas coisas da melhor maneira possível, é possível que alguém seja criado como narcisista mesmo se eles estiverem em esse ambiente de amor e segurança, ou como alguém se torna um narcisista? É apenas um ambiente familiar, ou a forma como eles são tratados? Ou como realmente isso acontece? Se tivesse todos os fundamentos, né? A segurança, o amor, a consistência, a liberdade do trauma, Ótimos os valores. grandes valores, todas essas coisas, ambiente educacional, tudo isso. Você ainda terá um punhado, mas terá diminuído a probabilidade daqui para baixo, certo? É uma corrida de obstáculos. Você diminui a probabilidade.
Criar o narcisismo adulto é uma mistura complexa daquele temperamento biológico, encontrando todas essas condições ambientais. E há uma variedade de condições que podem resultar no narcisismo adulto. No mais extremo e provavelmente mais difícil é o trauma da infância. Então, uma criança que é criada experimenta um trauma, perda dos cuidadores, caos, abuso, porque isso resulta em cuidadores inconsistentes, certo? E isso pode colocar uma pessoa em risco de ter personalidade narcisista adulta, mas aí fica complicado. A maioria das pessoas expostas a trauma na infância não vira narcisista. A Entende maioria o que das digo? pessoas, Estamos ok, você falando de poderia. fatores de risco. Ok. Você pode, mas nem sempre. É um caminho. Essa superindulgência como você é incrível, especial, extraordinário. Meus filhos são extraordinários. Esse é outro modelo em direção à personalidade narcisista. Amor condicional. O pai de Kobe Bryant. Eu só vou te amar se você voltar com 20 pontos. Senão, nem apareça. Agora, imagina isso 1000 vezes, 10.000 vezes. Eu te amo quando lava a louça, eu te amo se tirar nota máxima, eu te amo se fizer gol, eu te amo se fizer qualquer coisa. A criança aprende que todo amor é condicional. O que é? Isso é transacional. Certo. Todos os relacionamentos narcisistas na idade adulta são assim. Interessante. Você estabeleceu o tom da condição. No entanto, grande parte se resume a algo chamado apego. O apego é criado no primeiro ou segundo ano de vida. Requer um cuidador disponível, consistente, responsivo, precisa disso. Uma pessoa que olha o bebê, responde quando chora, que o ama, que o segura, que o alimenta. Você precisa desse seguro. É chamado apego seguro. Muitas pesquisas apontam a importância desse apego seguro como algo que prediz uma menor probabilidade de adulto narcisista. Então, se você tem um apego seguro, É menos então é propenso a ser menos narcisista. provável, né? Mas se tiver apego ansioso, e um bebê com apego ansioso é uma criança que surta quando seu cuidador sai. Então, se a mãe o deixar, eles piram. E a pessoa que recebe a criança tem dificuldade em acalmá-la. E quando a criança vê o pai de novo, começa a chorar de novo, quase como me Você me deixou. abandonou por 5 horas ou algo assim. Exatamente. Esse estilo de apego ansioso está associado ao estilo narcisista. Na idade adulta, Interessante. Uhum. Você pode falar as diferenças entre narcisistas, psicopatas, sociopatas e identificar essas pessoas? Tem uma grande diferença. Se eu tivesse um quadro negro aqui, desenharia o diagrama de Venn com círculos sobrepostos, ok? Há muita sobreposição entre narcisismo e psicopatia, muita. A ousadia, a mesquinhez, impulsividade, desinibição, sempre trabalhando em ângulos, exploração, manipulação, o direito, tudo é sobreposto. Então se pergunta qual a diferença? Aqui é a diferença. Pessoas narcisistas são inseguras. E então... Muito inseguras, né? Muito inseguras. Caramba, e isso é sentimentos de muito. inadequação, ok? Mas tudo acontece num nível inconsciente. Eu quero que você pense em um narcisista como alguém com dor de estômago, ok? Porque passam pela vida deles, mas há quase essa tensão. Eles não estão cientes do porquê, mas a tensão de que tudo vai explodir. E veremos as suas inadequações. É por isso que são tão sensíveis às críticas. Oh, meu Como Deus, se eu não dissesse, podem dar feedback. Ei, interessante. Tem poeira na camisa e você... É sério? E começasse a vir pra cima de mim. Ou não, você tem isso em você, por que Isso tá falando de mesmo, mim? entendeu? Olhe pra isso, criticando você. Isso. Viu o que eu digo? É uma proteção contra a vergonha, o jogo narcisista. Psicopata não é assim. Psicopata não é ansioso. Psicopata não é inseguro. São calmos. Seu sistema nervoso é diferente. Há uma parte do nosso sistema nervoso chamada autônomo. Essa é a parte involuntária do nosso sistema nervoso. É a partir da qual o sistema nervoso simpático se ramifica, que sabe, é onde luta ou foge ou congela. E tem outra também, falamos depois, essa reação autônoma, esse boom, adrenalina, reação de olhos bem abertos, isso não existe no psicopata. Então, enquanto eu não sei, se eu visse algo aí, uma nota de $100 da sua carteira, eu nunca poderia... Eu teria um ataque de ansiedade de pensar nisso. Não, porque eu tenho um sistema nervoso autônomo, excessivamente funcional. Mas para um psicopata, pegaria. E sua frequência cardíaca Eles não pensariam, mudaria. simplesmente Nada. vão lá e pegam.
Eles não têm ansiedade. Nenhuma emoção com isso, Sem né? emoção, ansiedade, resistentes ao estresse. Por isso existem tantos CEOs psicopatas. Se você vai ser um CEO e nada te incomoda, é capaz de dizer, demita aqueles 100 mil empregos e ainda jogar golfe à tarde, porque nada te abala. Eles são ótimos cirurgiões, às vezes, quando tudo tá desabando, fazem calmamente a cirurgia, de verdade. Mas tem uma frieza, insensibilidade, porque Interessante. quase não há capacidade de empatia, capacidade de intimidade. E Interessante. os psicopatas quase exclusivamente são motivados pelo poder. Poder, prazer, lucro, principalmente poder. Eles querem dominar porque é o que fazem. Narcisistas gostam de dominar, mas parecem cachorros burros ao lado de psicopatas. Sério? É. O mais próximo que chegamos da sobreposição é o que chamamos de narcisista maligno. Então, é quando temos todas as coisas boas no narcisismo, mas vemos sadismo, paranoia. No narcisista maligno, são os mais perigosos. Ainda não são psicopatas porque têm insegurança e inadequação. E os psicopatas não têm Não isso. são inseguros. Eles não são inseguros, não. Quer dizer, se um psicopata ficar bravo, é porque você pode ter atrapalhado algo que ele precisava fazer. Sabe o que fará? Descobrirá silenciosamente uma maneira de destruí-lo. Apenas se livre, né? Exato. Ou calmamente farão alguém dizer, eu vou olhar pra você como se eu fosse o chefe psicopata. E se estivesse trabalhando pra mim, eu ficaria calmo e me vingaria. Eu não sei se significa que você os você mataria ou mataria ou demitiria não. ou algo assim, mas não tem problemas nisso. É fácil. Não tem emoção, não tem empatia. Não, sem empatia. Os narcisistas têm empatia? Narcisistas tendemos a dizer que não têm empatia. Eles têm o que chamamos de, eu gosto de chamar de empatia instrumental. Eles armam a empatia. Então, os narcisistas entendem empatia. Eles sabem. Eles usam contra Eles você, usam pra oh meu conseguir o Deus. que querem. Não necessariamente contra você, mas se querem que você faça algo, tipo, cara, ouvi que sua mãe tá doente. cara. Oh, meu Deus, como está? Eu sinto muito, é difícil, sabe? Minha mãe estava doente por muito tempo. Eu entendo. Criar uma relação, né? É um relacionamento e aí recebem algo de você. Oh, meu Deus. Certo? Parece empatia. Especialmente quando os conhecem pela primeira vez. Muitas pessoas acham que são charmosos, carismáticos. Eles sabem o que é certo. Eles sabem. Ou devo dizer, o que é empatia. Eles sabem como ler a sala. Então, eles têm isso, mas não se importam. Entendem cognitivamente. Eles pensam em empatia. Eu preciso de algo. Alguém disse que a mãe dele tá doente, então me deixa trabalhar a questão da mãe, porque vai ajudá-lo a se sentir melhor. O que eles não têm é consideração pelo sentimento dos outros. Nem se importam. Então, quando terminam com você, conseguiram o que queriam e alguém diz, na semana seguinte, ei, a mãe dele piorou, eles vão dizer, e daí? O que quer que eu faça sobre isso? É muito frio quando eles terminam. É por isso que dizem, não me diga que não tem empatia, ele chorava naquele filme. Ou entendeu meu sentimento, provavelmente precisava de algo no momento. Então, qual foi o narcisista mais assustador? Como é que ele se chamava? Maligno. O mais perigoso? Maligno. Malignant. Então, você pode explicar um pouco sobre isso? Então, vamos falar sobre narcisismo como núcleo interno, ok? O núcleo interno do narcisismo é essa empatia variável. Geralmente a falta direitos, grandiosidade, busca por validação, sensação de inveja por outras pessoas ou suposição de que os invejam, incapacidade de regular sua raiva quando estão frustrados, desapontados Oh, meu ou Deus. estressados, senso de vergonha. Se alguém aponta uma falha neles, tendem a ter raiva, sensibilidade reativa crítica. Então, se alguém aponta algo, eles, vêm pra cima, transferência de culpa, responsabilidade. Eles culpam outras pessoas pelo que é sua responsabilidade. São muito controladores, egocêntricos, tudo é meu sobre Deus. eles. Tudo é pra eles. Insegurança. Profundamente inseguros, muito sentimento de inadequação, mas todos reprimidos. Todas essas coisas que falo, o sentimento de superioridade e outras coisas, são uma armadura que protege o núcleo interno de inadequação, para que ninguém veja. Se eu ando por aí dizendo que sou tudo isso, não posso ser inadequado, certo? Se tenho um carro chique, uma casa chique, uma pessoa chique ao meu lado, eu sou tudo isso, certo? Então, o narcisismo, temos que falar sobre comportamentos de alto nível, como apresentação, como charme, carisma, confiança,
curiosidade, e também... Você pode ter essas coisas e não ser? Aham, pode. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu me importo. Você pode. Aqui é onde fica interessante. Você pode ser curioso quando achar uma pessoa empática, carismática, observe-a. Eles são unicórnios. São unicórnios dos seres humanos. Alguém que é Quando confiante e encontra atencioso. uma pessoa confiante, carismática, empática, gentil, respeitosa, humilde, É um eu unicórnio, fico... né? Ok, pessoal, eu vou te dizer, não acontece com frequência, eu fico com olhos atentos, porque penso, é claro que eu cutuco. Não, vou Você fica achar, tipo, o que vamos tá ver, vamos ver. errado? De vez em quando eu acho e fico, não tem acontecido com frequência, não. Mas uma coisa, o charme, o carisma, a confiança, a curiosidade, o conforto que oferecem é como se eles fossem salvadores. Eu posso cuidar de tudo, são generosos. Uma fachada, né? É tudo um jogo de fachada, ok? É, Então, o que caramba. acontece? A cortina cai e você Uh. sente falta dessas Fica, pequenas tipo, só coisas. incrível. E ou você sente falta de empatia, da raiva, da fúria, das outras coisas, ou justifica. Ele tem um bom emprego, ela tá estressada, ou ela não quis dizer isso, ou é cultura dela. Eu estava lendo um artigo de linguista e o linguista falava sobre como as pessoas se interrompem em certas culturas, certo? Eles usavam isso como uma maneira de racionalizar a interrupção. E há interrupção e interrupção. A interrupção narcisista não é só... é uma interrupção desdenhosa. O que isso significa? Uma interrupção É desdenhoso, desdenhosa? como... ok, tudo bem, você tá falando, eu não só interrompo. Mas é como se eu dissesse, Seu você ponto não de sabe vista do não que fala. importa, ou Exato, você é um você é um idiota. Eu sei que realmente é. você é. Ok, você compartilhou alguns desses sinais de narcisismo maligno. Não, isso é... Ok, vamos voltar ao núcleo. núcleo, ok. Então, o cerne da falta de empatia, essas coisas que eu falei... Pessoas com direitos, ok. Agora, o problema é que o narcisismo tem subtipos. Oh, meu Nem Deus. todos os narcisistas são criados. Nós precisamos de um quadro Uau, branco. isso é Eu muito estaria louco. escrevendo porque... É. O que temos, então, é um narcisista clássico. O tipo 57 Chevy do narcisismo. É o grandioso. É o grande sedutor, confiante. Eu sou o melhor, sem nenhum tipo de insight, com pouca empatia, mas muito vendedor, sabe? É o grandioso narcisista. Mas quando falamos do narcisista maligno, temos de novo todas essas características, falta de empatia, mas são ameaçadores, mais controladores, um pouco mais assustadores, sádicos e paranoides. E se estiverem ambos? Normalmente, eles podem, o que seria... É uma combinação horrível, porque essa pessoa é charmosa na frente e quando cruza o limite e entra completamente com eles, você lida com o lado maligno, o Oh, meu manipulador Deus. assustador deles. Controlando. E quando vemos controlando, quando vemos o narcisista maligno manipulativo, são pessoas propensas a serem agressivas, a serem violentas, abusivas, a isolar pessoas que não terão ajuda, a serem abusivas no trabalho. Ouvimos histórias terríveis de abuso no trabalho, especialmente na era do Me Too. Muitos deles são narcisistas malignos. Certo. Então o que acontece se você estiver com um narcisista? Talvez esteja namorando alguém há um ano, ou seu chefe não parecia assim no começo, mas você está descobrindo que... ou checando e verificando essas coisas mas os primeiros 6 meses pareciam ótimos ou pareciam incríveis, mas agora a gente está vendo a cortina se abrir, algumas dessas coisas estão surgindo e a gente não se sente bem com a relação que a gente está. Pode ser uma questão de trabalho, uma amizade, relacionamento íntimo, a gente identifica isso. O que eu tô ouvindo você dizer é que não dá pra mudar uma pessoa que é narcisista. Portanto, tentar mudar não vai rolar. É uma missão tola. Então a gente tem que rasgar o cordão e puxar o band-aid e sair como tipo... Como é que a gente vida lida não é tão com isso? simples.
Certo? Não podemos nos afastar de todos. As pessoas não podem largar um emprego. Digamos que a pessoa descubra, depois de 5 anos de relacionamento, são casados, têm filhos. E se for sua família, eles dizem, eu fiz minha lição, e esse é meu pai e meu irmão. As pessoas dizem, eu não tô disposto a cortar minha família, então não vou sentar aqui e dizer, as pessoas que precisam sempre ir embora. Na verdade, meu primeiro livro sobre o tema se chama Devo Ficar ou Devo Partir? Sobrevivendo a um relacionamento com um narcisista. Eu escrevi a partir desse ponto de vista, porque é muito simplista dizer, levanta, vai embora, arranque o band-aid, como eu disse. Então, se você é... E nenhum caminho é fácil, mas no mundo ideal, serei franca com você. Na verdade, há um grupo interessante em Israel que coleta dados sobre isso. Sobre abuso narcisista, descobriram que o que funciona lidando com um relacionamento narcisista, nos melhores resultados, foi não ter contato nenhum. Nenhum contato com eles. Bloquear completamente, né? Cortar. Completamente. Porque é quase como tóxico. É como se houvesse um gás tóxico. A melhor maneira de se sentir melhor é sem mais tóxico. Você tem um pouco, você só vai se sentir doente. Um pouco de forma consistente, vai. Correto. Oh, meu Mas Deus. muita gente não tem isso. Quanto mais você ficar nesse relacionamento, tem que se envolver em algo que eu e os outros chamamos de aceitação radical. Isso nunca vai mudar. Eles são assim. É quem eles são. É isso aí. Eu digo às pessoas que tenho algo chamado técnica profunda, que fala sobre... A técnica profunda, quando eu digo às pessoas que se estão lidando com um narcisista, não se defendam, não se envolvam, não expliquem, não personalizem. Então, deep em inglês. Não se defenda, não se envolva, não explique, não personalize. E quando virem em sua direção, se pudesse lembrar, será apertado, é muito... É como se estivesse num depoimento. É? Não? Ok. Parece bom. Claro. Agora... Cara... Os narcisistas não gostam disso. Vão continuar vindo e cavando e cavando. Eles vão atrair você. E quando eu digo a você, eles te atraem. Não eles vão brincam. pra cada... Eles vão com tudo. Faça alguma coisa, começa a inventar coisas. Inventam coisas, vão atrás de seus amigos, envolvem seus amigos. Ameaçam te envergonhar publicamente, seja lá o que for, né? Então, algumas pessoas mordem a isca. Então, o narcisista começa o jogo e eles caem. Te peguei. Porque quando luta, eles são lutadores. É o que fazem. Houve um grande estudo de pesquisa da Ohio State University, Ohio Boy. E esse estudo fenomenal saiu esse ano. Examinaram mais de 450 estudos. Encontraram efeitos muito fortes de que o narcisismo está associado à agressão. Não há nada de suave nisso. É sobre a agressão mesmo. Eles querem a luta. Eles são sempre melhores lutadores. E eles querem a luta, te provocam. Você tem que ser feito de aço, não se defenda, não se envolva, não explique. Para não entrar na luta, todo relacionamento com o narcisista é um triângulo amoroso. Você só não sabe. Porque eles precisam da terceira pessoa. Seja alguém que me dê um número, ou alguém que está me notando, ou então... Essa pessoa me mandou um DM, essa pessoa tá dando em cima de mim. Exato, estão sempre tentando. Eles sempre tentam criar esse senso de intriga, ou a ideia de que alguém está mais interessado neles, ou eles... de novo, muitas vezes criam ciúmes ou são muito ciumentos com seus parceiros. Ou estavam Há uma com diferença inveja entre ciúme e ciúme patológico. Qual a diferença? São diferentes. Qual a O diferença? ciúmes é normal. Ok. Nós somos, na verdade, uma espécie ligada a pares. Nós, seres humanos, basicamente fazemos sexo normalmente com uma pessoa. As pessoas ficam, não, aquela pessoa me traiu. Sim, estavam fazendo sexo com eles, não com você. Certo. Ainda sexualmente monogâmicos. Com a pessoa Acontece naquele que não momento, estava com é. você, com outra pessoa. É. Vocês estavam juntos no papel. Moravam na mesma casa. Mas o sexo era com outra pessoa, ok? Tendemos a ser ligados a um parceiro, a ser monogâmicos, certo? Então, o ciúmes é uma ameaça a isso. Pensa de uma maneira darwiniana, certo? Se estou num relacionamento e uma ameaça surge, o ciúmes normal é esse tipo de ciúme evolutivo. É normal. Eu tô com uma pessoa, se alguém vem e ameaça esse relacionamento, eu perco recursos, apoio para os descendentes, isso é uma coisa darwiniana, Entendi. reprodução. Então, Ciúme mas patológico. o ciúmes patológico, que começa a entrar no reino da paranoia, estado Oh, meu de Deus. humor negativo e tudo Oh, meu mais. Deus. O ciúmes é bom, mas quando eu trabalho com casais, eles dizem, estou com ciúmes, e eu, isso é bom, significa que se amam.
Porque quando as pessoas... Eu estive com pessoas, trabalhei com casais e indivíduos que dizem eu nem tenho ciúmes quando pessoas notam meu marido. Eu fico triste porque isso é meio... Entendi. Meio... Eu sinto que eu não tenho ciúmes, eu sinto que eu confio na pessoa com quem eu estou agora. Mas isso é... Falando de ciúme patológico, Entendi. certo? Eu penso no meu parceiro, ironicamente na minha viagem, ele fala sobre algo, essa mulher que eu sabia que íamos ver, e flertou com ele. E esse cara é tão legal, leva a um nível novo. E eu lembro de falar com o motorista, eu tenho uma sensação engraçada na barriga. Eu penso, ele nem mora nesse país. E eu pensei, isso é bom. É bom que eu sinta isso. Como um cachorro Você se na importa, briga. mas não eu significa me que importo, você mas eu já fiz esteja isso. se perguntando por dias Só que ou estamos conversando. falando sobre isso aqui. E assim, o caminho é Paranoio, patológico. ciúme patológico. Aham. É um traço É mais narcisista. um paranoico, um antagonista. É mais sobre... Você deve estar fazendo Você algo. deve estar fazendo, é acusatório, Oh, meu Deus. delirante, O que você diria serem as principais causas? Quais são as principais coisas que fazem com que uma pessoa se torne uma narcisista? É tudo trauma? Não, é parcialmente trauma, temperamento, é o caos no ambiente inicial, é a falta de apego seguro, supervalorização da criança. Basicamente, a criança não pode fazer nada de errado, é maravilhosa, é interessante. Vamos ver algo fascinante acontecer e não sei como. Vamos ver, porque o Facebook vai fazer 20 anos, certo? Então, vamos ver a primeira geração de crianças que nasceu no mundo do Facebook, onde cada momento é documentado e compartilhado. Desde que nasceram. É a primeira vez que vamos ver. Então, abençoa as pessoas que vão coletar esses dados, porque agora temos... Vamos ver o que acontece se você foi... Porque eu tive filhos antes disso, eu não fiz isso. As pessoas que viram suas fotos Seus amigos foram... de família, eu coloquei no envelope, mandei pelo vinham correio. até sua casa, ou olhavam foram um à álbum minha de casa fotos. e viram um bebê real, mas esse jogo é novo. As crianças eram acessórios para a vida dos seus pais. Tipo, olhe meu filho todo dia, uma nova foto. Então você acha que é ok compartilhar parte da sua vida familiar nas redes sociais e alguns dos momentos especiais dos seus filhos? Ou você acha que a gente tem que proteger as crianças a todo custo e nunca mostrar rosto, nunca mostrar o que eles têm até 10, É uma 12 área anos? interessante. Há pensamentos sobre isso que são... Essas crianças não estão dando consentimento. Elas estão consentindo em mostrar um colapso? Ou vemos esses vídeos bobos de crianças e às vezes sinto tristeza porque são permanentes. Elas não concordaram e mesmo que digam é fofo, ainda elas não consentiram. É vulnerável, certo? Há pessoas no campo do desenvolvimento da psicologia dizendo isso não é tão legal, não Certo, o que estamos acontece concordando. quando a criança tem 23 anos e começa a voltar a ver todas essas coisas que a mãe ou o pai postaram e dizem, não é legal, gostaria que você não tivesse feito isso comigo. Vai além disso, porque quando a criança é jovem, há essa sensação de que constantemente as coisas são feitas a elas, sem que concordem. Posar, De colocar forma roupa, pública, fazer isso, vamos postar. de maneira pública. Então, a criança tem essa sensação da sua utilidade, sua importância para os pais, é sua persona nas redes sociais. Você tá tão bonita no vestido, tão fofa na fantasia, você se pergunta, está fantasiando a criança pro Halloween ou para eles? Para validação online, Isso, né? exato, para a Curtidas, validação que o pai engajamento. recebe. Exato, Cara, é difícil exato. porque eu tenho amigos que sempre mostram seus filhos e tenho amigos que não mostram nada. E, cara, é tipo, como é que a gente pode navegar nessa conversa? Como... Estamos construindo esse avião no céu. E, portanto, o desafio é um ato de equilíbrio entre os pais. Eu diria, ambos os pais, conversando entre si, mas existe uma outra questão maior, de quanto a criança se sente valorizada, validada por ser a criança que posa nas redes sociais, entende? Porque o que toda criança quer? Querem o amor dos pais. Amor Tudo e o que atenção. querem é amor e atenção dos pais. É. Então, se reconhecerem que, se eu parecer bem nas redes sociais e mamãe for validada, então vão vestir a coisa estranha que quer que vistam ou fazer o que quer que façam, mas o que acontece é que o interesse deles, o que eles valorizam, não é cultivado, é uma oportunidade fotográfica. É como se a criança sentisse que é uma exibição, em vez de ter um momento em que está presente, atenta, e nem tudo tem que ser documentado.
Vou ser sincera, como psicóloga, tô preocupada quando os problemas aparecerem, e vão aparecer. Digamos que existam pais que estão postando sobre seus filhos online. Talvez tenha um pequeno grupo de seguidores, talvez seja um grupo privado de Claro, é amigos. um tipo de jogo diferente. E tem aqueles que têm um grande número de seguidores. Se eles fossem postar e tivessem um grande número de seguidores, não fossem amigos e familiares, o que seria apropriado psicologicamente de uma maneira saudável para falar sobre criação de família, dos filhos? Será que existe uma maneira psicologicamente saudável de Estar não bagunçá-los presente. ou... Estar presente emocionalmente com seus filhos. Presente, ciente das necessidades, não transformá-los num pônei de apresentação do seu circo. Entende? De novo, digo como mãe de 2 filhos, certo? Há momentos em que pensa, bem, é o dia em que vamos tirar tal foto. Alguém tá doente, alguém chora, alguém rasgou o vestido, alguém é isso. E se você fica bravo porque arruinaram seus planos, a criança começa a ter a sensação condicional de que só importa os planos elaborados dessa pessoa. Todos fazemos isso, erramos. É quase impossível não fazer isso. É como pegamos a nós rapidamente e falamos, não é o que querem. Não, não é. Vamos para a Disneylândia porque eles querem ir para lá. Vamos ao parque porque querem, não porque é um ótimo dia para fotos. Eu estive de férias, observei famílias literalmente gritando, precisamos disso para o nosso cartão de Natal! Não. E eu fico, ai meu Preste Deus, atenção, olha pra cá. deixem-os espirrar, eles estão na praia. É, esse tipo de zelo obsessivo causa essa comparação social de pessoas expressando o falso eu. E, bem, isso é o narcisismo. Que somos perfeitos. Mas o falso eu. Narcisismo é o falso eu. É o falso eu, sim. É a máscara. Sempre uma máscara, porque é a máscara que acham que o mundo quer. Como as pessoas querem que o mundo as veja, e por isso cada vez mais as pessoas se parecem, fazem os mesmos procedimentos cosméticos, têm os mesmos corpos, dirigem os mesmos carros. São marionetes dessa máscara artificial. É um jogo narcisista. O narcisismo é o oposto da autenticidade. É interessante porque 4 anos atrás eu escrevi um livro chamado A Máscara da Masculinidade, que é sobre... Eu entrevistei muitos psicólogos, especialistas sobre esses tipos de traços de personalidades e máscaras que os homens vestem. Eu escrevi sobre isso e eu percebi que eu estava usando uma máscara e máscaras diferentes durante muitos anos da minha vida para me proteger, tentar me encaixar, para ser amado e querido pelas pessoas. Um deles sendo a máscara do atleta, como se eu sempre tivesse que vencer a todo custo, eu precisava ser o número 1, e se alguma vez eu perdesse, eu ficasse em segundo, ninguém ia me amar, ou a todo custo eu estava treinando, me desenvolvendo para ser o melhor que eu pudesse ser. E eu era um perdedor terrível, eu era um mau perdedor, não conseguia lidar com isso, eu ficava com muita raiva, com mau humor, eu ficava frustrado, e pensava que não era bom o suficiente, eu me punia e treinava obsessivamente para ficar melhor até que eu pudesse me colocar numa posição melhor como atleta. E tem diferentes máscaras que as pessoas usam, que os homens usam, e eu percebi que tudo era sobre tentar me encaixar no mundo. Sobre como homens estão tentando se encaixar e pertencer, mas não é nada autêntico isso. Correto. E talvez um dia diferente eu fale sobre seu eu autêntico. É uma conversa tão grande. Quando olhamos para o trabalho de Carl Rogers, certo? O psicólogo humanista e outros como Abraham Maslow foram os grandes nomes desse universo humanista. Essa ideia de autenticidade, autorrealização. Então, se visualiza o crescimento humano como uma montanha, a autorrealização é o cume, é o topo. Eu posso... Em minha vida, conheci 5 pessoas autorrealizadas e foi inesquecível. Eram sempre mais velhos. É difícil se autorrealizar sendo jovem. Eles eram tão autênticos. Quero dizer, você sente a grandeza deles, mas alguns eram pessoas comuns, como um homem era mecânico em Johannesburgo. Eu pensei, estou na presença de uma grandeza absoluta como agora. Foi isso? Como foi essa uma serenidade experiência? Absoluta. Eu senti isso. Senti em harmonia com ele, com a situação. Me senti mais calma, que poderia continuar o ouvindo. Era um homem com quase nenhuma educação, que consertava carros em Johannesburgo, numa área bastante não muito agradável. E ele era alegria humana. E não porque ria, mas porque estava tão orgulhoso do que
e para as pessoas olhando como se nada acontecesse, mas era uma autenticidade genuína, como se dissesse, por favor, entre no meu, veja meu espaço bonito, é minha vida. E outra pessoa que conhecia a mesma coisa, a alegria. Aquele homem de Johannesburgo eu ainda não estou em contato, mas esse outro sim. Ele é alguém que teve um momento na vida e decidiu dedicar sua vida a crianças e famílias que vivem na pobreza na Índia. E bem, eu trabalhei com a escola com a qual ele trabalhava na Índia. E lembro de sentar com ele, e nós estávamos sentados ao lado do esgoto aberto e cheirava mal. E ele estava tranquilo. E bem, eu pensava, eu poderia ter ficado ali o dia todo. Estava quente, tinha moscas, desconfortável. Ele era magnífico. E não era só o cara mecânico. Ele não salvava o mundo, estava consertando carros. Esse fazia algo para uma comunidade muito pequena nessa vila na Índia, certo? Eles serviço. entraram, mas um prestava serviço, o outro não. Mas tinha uma congruência tão grande entre quem eram como seres humanos, como se comportavam e estavam no mundo. Não havia sentido de alguém ter mais, quero que eles tenham, alguém tem algo melhor, porque isso está acontecendo, porque teve sua vez primeiro. E eu lembro quando penso neles, porque tenho a foto do senhor de Joanesburgo, tenho contato com o outro, e preciso disso para me recalcular para o meu centro. Mas, novamente, o oposto do narcisismo, nenhuma máscara. Eram eles mesmos, sabe? Totalmente autêntico. Que vida linda! E você mencionou uma técnica: não defenda, não se envolva, não explica, não Personalize. personalize. Então, como você argumenta ou se comunica com o narcisista para transmitir seu ponto de vida, caso você precise fazer isso? Não faz? Não? Não pode? Então, às vezes eu digo às pessoas... Mas o que é que a "Ok, gente... A vida é para ser vivida de uma forma bonita, né? não com eles? Então a gente tem que rasgar o band-aid, é isso Não que você quer dizer? necessariamente. Não podemos fazer isso. Então, como eu Caramba. disse, vou dar um exemplo. Divórcio narcisista. A lei da família não diz que pais narcisistas não são bons para as crianças, sabe? Então, se você é um pai narcisista, não vamos dar a custódia para o outro, não acontece. Estado da Califórnia, 50-50, certo? A menos que alguém não queira. Então, o que acontece é que se a pessoa diz, se eu decidir me separar, vou ficar com meus filhos só 50% do tempo. E não quero que fique sob influência do outro pai 50% do tempo. Algumas pessoas ficam. O meu favorito é quando entram com o divórcio no dia do 18º aniversário do filho mais novo. Eu fico, eu entendi. Você vê isso bastante. Eles esperam Tentando aquele proteger. dia. E então, aos 18, são livres. Ninguém pode dizer que você tem que estar aqui, que tem que estar ali, tem que celebrar o feriado. Eles podem decidir por si. Então parece que você tem Então, que ter o meu ponto extrema é- paciência, é o que parece. É além da paciência, aceitação radical. Paciência é resistência, aceitação radical. Parece exaustivo. É super exaustivo. É saber que isso não vai mudar, sabe? Você já passou algum tempo em Chicago? Sim. Tenho certeza, né? Vá a Chicago. É fevereiro em Chicago. Ou é miserável, Você tá congelante. correndo, vai correr de bermuda e sem camisa? Ao menos que você seja maluco. Ok. Por quê? Porque em fevereiro, Chicago faz frio. Tá Isso é congelando. aceitação radical. Você só aceita, Certo? né? Se a sua janela está voltada para o leste e não quer que o sol acorde, compre cortinas. Aceitação radical. Não dá para falar com o narcisista. Caramba. Então eu digo às pessoas outro conceito que eu uso: o verdadeiro norte. Às vezes tem que entrar na discussão. O verdadeiro norte são as coisas pela qual você vai lutar porque são tão importantes para seus valores. Quem você é? Para algumas pessoas, os filhos. Para outras, uma causa em que acreditam, uma crença que têm, ou não vão ouvir, sei lá, preconceito. O verdadeiro norte é ativado e eles dirão, eu vou entrar. Eles tiram as luvas, tiram os brincos, vão à exaustivo, né? luta, e aí é exaustivo o tempo todo. Nada de bom Nada de bom acontece, né? acontece, certo? Mas eles podem dizer, eu entrei na briga, doutora Ramani, para viver comigo mesmo. Certo. Saber que lutei por meus filhos. Defendi, né? Eu me levantei, mas não entro na briga sobre a louça, porque chegou atrasado na festa, porque foi rude com minha irmã, ou qualquer besteira, quero dizer, se brigar por tudo é exaustivo. No momento em que desiste, você... Sabe o que rola? Quando uma pessoa desiste, fica sobrecarregada com tristeza. Ela pensa, não há nada aqui, nada para conversar. Eu não posso contar boas notícias porque zombam,
ou desconsideram tudo. Eu não posso contar más notícias porque ficam bravos e furiosos. Só podemos mesmo falar sobre o clima? Eu digo... Mas parece que, caramba, o que você faz com seu tempo? Cultiva outras coisas na vida? Oh, meu Interesses... Deus, você pode realmente amar o narcisista ou é impossível É amar o narcisista? subjetivo, né? O amor é uma palavra complicada. Significa algo diferente para você, para mim, para outras pessoas. É uma questão... A maior questão que eu costumo receber. O narcisista ama? Isso é possível? Isso depende de... Além de se amarem. O que é frio pra você? Certo? Tá de manga curta, tô de suéter. É. É uma palavra subjetiva. Muitas pessoas amam narcisistas. Eles amam essa pessoa. Representa algo pra eles. Talvez seja uma questão filosófica. Talvez, quando amamos alguém, é representativo. Amamos o que ela representa, o que acreditamos que são, mas talvez nunca conheçamos o suficiente para amá-los. Novamente, é uma conversa filosófica. Certo. É. Mas quando se trata disso, há pessoas que vão dizer que amam seus pais narcisistas. Quando se trata disso, podem dizer, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas não o suporto. Claro. O amor é mais metafísico, É, certo? claro. Então, Qual é o maior equívoco sobre o narcisista, então? que eles se amam. Eles não se Ou amam. não. É uma alta aversão, um distúrbio de alta aversão. Aquela inadequação e insegurança feia, eles se odeiam. Sério? Então colocam nas outras Ou pessoas. projetam em outras pessoas. Você é horrível, mentiroso, Oh, meu Deus. nojento. Você me dá nojo. Oh, meu Eles Deus. falam de si. Oh, meu Às Deus. vezes você quer abraçá-los. Então eles são sempre mal. São miseráveis. Miseráveis. É horrível. Eu digo que a compaixão que encontramos em nós, as pessoas dizem, eu quero me vingar deles. Eu digo, não precisa. Eles vão continuar. Eles têm que viver O com universo isso. ganha com isso. Uau. Eles têm que continuar assim. É uma coisa... Imagina todo dia você se comparar com todo mundo. Eles pensam, eles têm isso, aquilo. Como eu não tenho isso, como acontece? São ansiosos, estão com raiva, se sentem vítimas, sentem que todos estão contra eles. Uau. É uma maneira difícil de viver. O sistema nervoso deve estar atento o tempo Mais ou inteiro, né? menos, é. É diferente dos primos psicopatas. Ele não sente isso. Mas narcisista, realmente, é uma maneira muito desconfortável de viver, porque sempre sentem que estão levando a pior. Então quais são os sinais quando você é criança e sempre pensou algo sobre seus pais, mas de repente começa a perceber que talvez um deles seja narcisista? E quais são os principais sinais que uma criança pode perceber sobre seus pais? Eu não acho... Digamos que uma criança é qualquer pessoa com menos de 13 anos. Eu nem acho que entendem que seu pai é uma bagunça. Até o ensino médio. Egoísmo, desatenção, verdadeira desatenção. Desconsideração, desvalorização das suas emoções, envergonhando-os, humilhando-os, esperando que os filhos sejam como eles, desvalorizá-los se não se destacam. Como assim não quer ir para Harvard? Ou quer ir para essa faculdade? Qualquer desdém ou rejeição desprezível aos filhos é um comportamento de um pai narcisista. Raiva, um grande indicador. Provavelmente o mais comum dos meus clientes. Raiva, mas como pisar em ovos. Se alguém disser que sentiu que pisou em ovos ao redor dos pais, provavelmente é um pai antagonista, um pai narcisista. Eu acho que eu estava dizendo antes que eu senti isso em uma grande parte da minha vida e depois as coisas mudaram, mas definitivamente andei pisando em ovos durante muitas relações. E o que me fez pensar, por que eu entrei nesses relacionamentos diferentes e por que eu me sentia assim? Talvez não tivesse aprendido a curar o passado. Mas você não aprendido entrou a- no relacionamento pisando em Eu não ovos, sentia no não sentia no começo. Mas 12 meses depois eu tava Aí tipo... justificou. Aí eu identifiquei, tipo, vamos voltar pra onde eu estava. Uma das grandes, eu diria a maior vulnerabilidade sua, francamente, Me para diga. relacionamentos Me diga. narcisistas, é sua história como atleta. Na Ok. verdade, atletas correm risco não só de serem narcisistas, mas se apaixonarem por um. E por que Muito isso? disso é porque para qualquer atleta talentoso, tudo o que precisava era trabalhar mais. Você só tinha que ir à academia, correr, o que quer que fosse, o que quer que precisasse fazer.
Eram mais repetições. É. Sempre havia uma maneira de torná-lo melhor. Vai treinar domingo, vai pra academia 4 da manhã, É isso. certo? E isso quanto que eu mais, fiz. você tinha essa crença que Que estava... você melhorou, é. Você estava melhor, estava no controle. A crença que poderia estender isso a outra pessoa. Eu só preciso falar com mais firmeza, vou ser mais claro, eu vou fazer isso Mais funcionar. amoroso, paciente, É, generoso. tudo vira treino. Oh, meu Deus, é o que eu fiz nos últimos 10 anos. Em todas as relações, nos últimos 10 anos, eu me lembro de sempre ser assim. E sempre era drenante, nunca era o suficiente o que eu dava, sempre tinha algo errado comigo, sempre havia algo pra me criticar e nunca queriam ir pra terapia comigo. E eu tava tipo, caramba, eu não quero generalizar, claro, mas eu sou um cara e eu quero ir pra terapia, eu quero receber feedback, então, tipo, eu não sou perfeito, me dá o feedback. Diga como eu posso melhorar, porque eu sou um atleta, eu quero melhorar. Mas elas nunca faziam isso, eu pensava, eu acho que as mulheres matariam por isso um cara que quisesse ir pra terapia com Não, elas. uma mulher narcisista. Oh, meu Mas Deus. essa ideia de rendição é o oposto do que um atleta é condicionado a se tornar. E esse é o cerne do relacionamento narcisista. É um senso de rendição. Eu não me envolvo com isso, eu não faço isso, não funciona. E você desiste e aí se afasta. Não, era tipo, eu quero fazer isso funcionar. Exato. O que é que eu posso fazer pra melhorar? É. Como eu posso aprimorar? O que é que eu posso fazer? Eu tô aqui, eu vou te apoiar, eu vou... Isso drena a sua energia. Atletas, empreendedores são assim. Qualquer um que executou e funcionou pra eles, estão ferrados. Não, foi até eu realmente começar a levantar o véu com o meu terapeuta sobre isso que eu comecei a perceber, tipo, ok, eu não preciso continuar trabalhando. Você falou sobre isso, né? Que casamento e relacionamento devem ser tratados como difíceis é uma narrativa. Quando eu percebi que deve sentir como compromisso, como a atenção e presença, mas não deve parecer como um trabalho exaustivo, né? Não. Caso contrário, eu prefiro ser solteiro, né, se for assim. Exato. Eu tenho que dizer, muitas pessoas sofreram na terapia, onde os terapeutas diziam, relacionamentos são duro. difíceis. Não. Não é assim. Sim, talvez tenha que assistir futebol que você não quer assistir. E eu nem sei se é difícil, porque assistir um filme francês com você... É apenas um momento eu vou ler desconfortável, meu né? livro e você assiste seu jogo, estamos tudo bem. bem. É, apareceu por algumas Não horas. é trabalho duro. De novo, todo relacionamento saudável tem os mesmos ingredientes principais, todos. Tem bondade, compaixão, paciência, mutualidade de consideração, reciprocidade, respeito, cada um. E contanto que você tenha flexibilidade, nenhum relacionamento narcisista tem esses ingredientes. Por isso não funcionam. Não funcionam. Será difícil porque não tem nenhum ingrediente essencial. É como tentar fazer um bolo. Sem farinha, ovos e açúcar. Boa sorte. E como você sabe que você tá entrando numa relação se a pessoa não é narcisista? Talvez você tenha estado numa relação narcisística com seu pai, sua mãe, você tem algum estresse dessas experiências que você fica tipo, olha, deveria estar pisando em ovos, mas não precisa, é meio que não é saudável. Será que essa bomba vai explodir? Quando você sabe que a pessoa não é narcisista? E quanto tempo demora? Aproximadamente o mesmo tempo que leva para descobrir se são, no sentido que a diferença é que há sinais vermelhos neles. Eu chamo de sinais verdes. Sinais verdes significam vá em frente e são coisas como observar como a pessoa se comporta em situações de estresse. Digamos que esteja atrasado para o aeroporto. É um ótimo exemplo de estresse. Como que eles agem? Eles dizem, estou preocupado, vamos fazer funcionar. Escuta, o que pode acontecer? Vamos ser reagendados, estão calmos e... Escuta, estou feliz por estar aqui. Vamos resolver. Vamos pro aeroporto, pro hotel, se for preciso. Um narcisista? Atrasado pro aeroporto? Não. É horrível. Eu não vou xingar, mas é caos, estresse, acusações, é culpa sua, meu direito, quero falar com o gerente, me coloca no avião, coloca o avião de volta. Esse é o narcisista. Enquanto que alguém, você observa como se comportam e não precisa ser tão dramático. Pode ser algo como, hey, percebi que trabalhou até tarde, que tal fazer o jantar? É a percepção, a presença, a atenção, a disposição de ser flexível, fazer concessões quando necessário. É também ouvir você e, mais do que tudo,
é ver o potencial de crescimento em você para não se sentir ameaçado pelo seu sucesso. Se você chegar para essa pessoa e disser, ei, tem uma oportunidade incrível, o saudável vai dizer, então, isso é incrível. Trabalhou a vida toda por isso, eu vi isso. O que podemos fazer para tornar possível? E todo mundo, não só o narcisista, mas os inseguros vão dizer, acho que é mais tempo longe de você, você vai viajar muito, vão ter mulheres na estrada e você pensa, meu Deus, consegui um emprego dos sonhos. Oh, meu Deus, isso me Essa é a traz chave. tantas memórias. Eu acredito que, eu tô saindo um pouco do assunto, mas você compreende, né? Você lida ótimo, com eu isso. amo isso. Existe algo chamado fenômeno Michelangelo. Uma pessoa no relacionamento vê o potencial absoluto no outro de uma forma que dizem, o que precisamos fazer para te levar ao seu sonho? Devemos fazer um segundo empréstimo ou economizar? Devemos, talvez, nos mudar para perto? Pode ser algo simples, como, por exemplo, comer o bolo que um parceiro fez e dizem, ok, esse é o melhor bolo que já comi. Já pensou em fazer disso um negócio? Ou um parceiro seu pode ter dito, você faz as perguntas mais incríveis, precisa de um podcast. É ver algo maior na pessoa, sabe? É uma coisa boa. É o fenômeno Michelangelo. É uma coisa tudo. boa. Ok. É a melhor coisa. E poucos relacionamentos têm, porque a pessoa que diz você pode dar o seu melhor tem que estar segura pra poder dizer não vou perder você, vejo tudo de bom em você. E isso... Eu quero o melhor pra O você. melhor pra você, acredito em você, tô aqui com você. Isso pode significar que a pessoa tenha que fazer sacrifícios, coisas como, por exemplo, eu sei que você tem que fazer esse curso por 6 meses e talvez eu não te veja, mas esse é o nosso futuro juntos. Esse é o fenômeno Michelangelo. Nunca, jamais. E qual é o oposto disso? Relacionamento narcisista. Eita. Nos últimos 10 anos de relacionamentos, eu acho que eu fui realmente bom em escolher pessoas específicas porque eu vi a obra-prima e disse, caramba, você é uma obra-prima e eu posso ver o que é possível que você tem com todas as habilidades e dons, mas tinha algumas inseguranças com algumas delas e nem todas, na verdade. Podem ver isso nelas mesmas e eu me lembro quando eu realizava algo muito grande em algumas dessas relações, era como se ficassem deprimidas ou tristes depois, tornarem isso sobre elas e não ter o que colocar e colocar atenção sobre elas. Eu me lembro de receber um e-mail durante um ano, eu estava treinando para fazer parte da equipe nacional dos Estados Unidos, que era o meu sonho, ir para as Olimpíadas e fazer a equipe nacional dos Estados Unidos em um esporte que é o handball. É grande na Europa, mas aqui é fraco. Lembro de ter recebido um e-mail e quase em lágrimas que eu fui selecionado para a equipe dos Estados Unidos. E era um sonho de alguns anos, uma jornada, isso foi há 10 anos, eu lembro de ter mostrado a minha namorada e falei, cara, eu consegui, eu fui chamado pela equipe nacional. Eu estava muito emocionado, eu estou até arrepiado de lembrar disso. Mas naquele momento ela não me parabenizou, ela estava apenas tipo, eu queria estar fazendo o que eu queria fazer, eu gostaria que isso fosse assim, eu tipo, o quê? Bingo, isso aí. Ok, deixe eu voltar e ajudar você, eu coloco minha atenção de volta em você, você vai conseguir essas coisas e eu tô aqui pra você, mas essa diminuição, isso aconteceu comigo em um dos meus grandes eventos. Uma vez eu organizei o chamado Summit of Greatness e minha relação na época fez tudo sobre ela no evento, que eu não estava lá pra ela porque a atenção estava sobre mim, as pessoas estavam vindo falar comigo e eu disse, cara, é o que eu venho fazer? Eu tô trabalhando o ano todo para sediar isso, quer saber? Vamos pausar meu evento de 2 horas para dar atenção a essa pessoa. Eu tava tentando ver essa obra-prima, mas não sei, você tá trazendo muitas realizações para mim. Mas essa é a ideia de que o ego é interessante. Nem todo mundo que não é capaz do fenômeno Michelangelo em um relacionamento é narcisista. Não mesmo. Eles podem só ter mais insegurança que outras pessoas. Porque toda insegurança não significa narcisismo. Insegurança combinada com sentimento de direito, falta de empatia, é o problema. É tão infeliz porque está lá. De novo, estávamos falando de autoatualização para o indivíduo. Acho que pode ter isso nos relacionamentos em que 2 pessoas veem a grandeza uma na outra. Não pode ser só você vendo a obra-prima. Eles têm que ver a obra-prima em você. É desgastante se for apenas uma pessoa só, É né? como um espelho que não reflete de volta. O que eu tô entendendo é que o experimento final em um relacionamento é
quando ambas as partes veem a obra-prima uma na outra e são solidárias uma com a outra, né? E quando uma está tendo sucesso, uma pessoa com quem eu tô agora, ela é incrível, tudo que ela faz é bem-sucedido, eu fico muito feliz por ela, então é muito legal. Eu digo, isso é incrível, vamos comemorar. Cara, muito legal isso, vamos celebrar você. E ela tá feliz por você. Ela tá feliz por mim. Bingo! Tem que ser Ela uma via admira de mão o dupla. trabalho que eu tô fazendo, a minha missão de ajudar as pessoas, ela... E fica tipo, e aí, o que é que eu posso fazer pra te apoiar? É interessante. É bonito pra mim, na verdade. Uhum, é lindo. É a chave, porque essa habilidade de novo, ter esse crescimento colocalizado, esse Michelangelo, por assim dizer. Você está realizando a estátua a partir da matéria-prima do mármore, todos os dias esculpindo um para o outro. Mas, de novo, nenhum relacionamento narcisista é assim. Em um relacionamento narcisista, o show é deles. Todos estão na plateia, assistindo-os e celebrando-os para que possam ser o único grande no relacionamento. Sério? Uhum. É possível que dois narcisistas tenham uma relação juntos? Na verdade, adoro quando acontece, porque o suprimento de pessoas chega a todos e é demais. Sabe, é o que é. São relacionamentos voláteis, superficiais. São muitos casais de poder. Às vezes, o que você vê é sobre aspiração e não sobre a empatia. Mas em qualquer relacionamento de dois narcisistas, assim que alguém não fica no lugar, um clichê... Vamos dizer um clichê clássico de dois narcisistas. Um parceiro é muito rico, muito poderoso, sucedido. O outro, muito bonito, lindo, vai a lugares como esses. Parece bom pra eles, são bons juntos. Eles se complementam, né? É uma palavra forte. Na primeira vez, essa pessoa pode olhar o outro porque essa é narcisista. A pessoa poderosa narcisista vai notar a outra pessoa e isso fará com que ela exploda porque ela se dedica a ser bonita o tempo todo e pensará como alguém Se é mais você não bonito tá olhando que pra eu. mim de forma obsessiva, então você não tá me dando toda a atenção, né? Muitos ciúmes, volatilidade, significado, muita egocentricidade. Nas redes sociais sou abençoado, #amo minha pessoa, melhor relacionamento de todos. Eu rio quando vejo isso e penso, vamos lá. Outro relacionamento super narcisista, onde tudo é sobre publicitar o relacionamento, mas é superficial, volátil, sem empatia, não há profundidade na intimidade, quase transacional. Isso é o que acontece quando dois narcisistas se juntam. Eu honestamente ficaria bem se todos se unissem como a Arca de Noé, contanto que nenhum tivesse filhos, porque isso Porque na prejudica as real eles crianças. são uma bagunça. Você tá traumatizado. É uma maneira vazia de crescer. As crianças que crescem se tornam ansiosas quando adultas ou narcisistas. Não é uma boa coisa. Eu não sei se eu tô inspirado por essa conversa ou se eu sou deprimido. Qual a porcentagem das pessoas no mundo? Qual a porcentagem das pessoas no mundo que são narcisistas? Nós temos esse número... Ok, aqui fica interessante. Vamos começar com algo que não falamos. Me dê um jeito de falar disso. Muitas pessoas usam a palavra narcisista ou termo transtorno da personalidade narcisista. Acho fenomenal que não usou porque é um erro usar essa linguagem. Vou dizer o porquê. Transtorno de personalidade narcisista, NPD. Muitas pessoas dirão, tô nesse relacionamento, tem um chefe que tem transtorno da personalidade narcisista e eu digo, calma aí. Porque o transtorno da personalidade narcisista, como todos os diagnósticos, requer uma avaliação completa, entrevista clínica. Eu vou ser honesta, se eu tiver um cliente no consultório, leva 4 a 6 sessões para eu ter confiança de que tô lidando com o transtorno. Porque você pode ter traços de personalidade narcisista e é diferente de um É muito transtorno. diferente. Entra em detalhes no diagnóstico que você não quer. Pode ser mais como quando eu sou provocado, eu tenho traços narcisistas. É mais complexo que isso. Para dar a alguém um diagnóstico, no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, para dar a alguém um diagnóstico, a pessoa que está apresentando os sintomas tem que estar desconfortável consigo mesma. Chamamos isso de sofrimento subjetivo. Como pessoas deprimidas, elas dizem, estou miserável, triste o tempo todo, não saio da cama. Isso é subjetivo ao estresse. Ou eles têm que ter algo chamado comprometimento social e ocupacional. Os sintomas atrapalham suas vidas de uma maneira que estão cientes, causa problemas para eles. Onde isso fica arriscado com a personalidade narcisista
é que, antes de tudo, os narcisistas, muitos estão no topo do mundo, acham que suas vidas estão ótimas, O que há de andam errado com por eles? aí. Eles dizem, sou o cara, sou o número 1, É. eu sou o melhor, veja como Eu sou tenho grana, ótimo. sucesso, eu tenho a garota, seja lá o que for, seja lá o que Tudo funciona, funciona pra eles, não Não há há nada de sofrimento errado subjetivo. A dificuldade social e ocupacional, em alguns casos, pode estar afetando o trabalho de uma pessoa. E nesses casos, atenderão os critérios, mas para muitos estão andando, ganhando dinheiro, têm um parceiro e também têm um caso. Tudo funciona muito bem para eles. Nem sequer pensam que têm essa dificuldade, mas o que fazem é destruir a vida dos outros. Nós, como terapeutas, não podemos diagnosticar uma dificuldade social e ocupacional porque alguém é incomodado por eles. Isso faz sentido? Tem que ser algo como a pessoa dizer: estou chegando no trabalho atrasado, ou eu fui preso por dirigir embriagado. São exemplos de prejuízo social, ocupacional e comportamental. Eu acho que precisam se livrar do diagnóstico. Acho que não vale nada. É um diagnóstico sem tratamento. Porque é uma doença que não se pode tratar. Não há sentido. Agora, vamos aos números. Porque os estudos epidemiológicos são estudos que nos dizem o número de pessoas ou a porcentagem de pessoas que têm um determinado transtorno mental. Ok. As estatísticas epidemiológicas sobre o transtorno da personalidade narcisista colocam a taxa em um lugar entre 1 e 6%. Isso é as pessoas que são diagnosticadas com a doença. Diagnosticados, ok, foram para Mas a maioria das pessoas pesquisa. não é diagnosticada porque nunca entraria numa sessão dessas, né? Então, a pergunta de $1 milhão. Quantos você acha que são? Esse é o meu número, o número da doutora Ramani, ok? Eu vou de 20 a 25%. Oh, meu Deus. No mundo, Do de mundo, 1 em América. 5 a 1 em 4. 1 em 5 é provavelmente, eu tô falando de adultos. Vamos tirar as crianças, então, 18 anos ou mais, 20%. Seria 1 em 5. Eu diria que em uma grande cidade como Los Angeles, 25%. Acho que as pressões de uma cidade, especialmente Nova York, Los Angeles, sendo uma cidade de entretenimento, a natureza é uma cidade de empresa, negócios superficiais, procurando validação, eu diria 25. Isso é 1 em 5. Então, amigo, se conhece 5 pessoas, uma é narcisista. E quando você sabe que alguém não é narcisista, quais são as qualidades que possuem, as qualidades reais? Então, de novo, empatia, bondade, respeito, flexibilidade, autoconsciência, a capacidade de refletir sobre seu impacto em outras pessoas, regulação emocional, mas da regulação emocional, como lidar com estados negativos como frustração, desapontamento, genuína curiosidade sobre os outros, definir metas a partir de um espaço interno em que possam pensar do que o mundo espera Essa é deles, boa, é. com um forte senso de identidade, de quem são, tendo um sólido senso de valores, conscienciosidade, afabilidade. Essas são as coisas que fazem uma pessoa não ser narcisista. É bom estar perto dessas pessoas. São tão bons. Me sinto abençoada. Tenho um bom número deles na minha vida. Eu sinto que eu Mas também. eu sou cuidadosa. Eu cuido do meu mundo, como algumas pessoas fazem com seus armários. E fiz recentemente. Neste ano, eu deixei alguns entrarem. Então, acontece. Deixou amigos narcisistas entrarem, né? E eu tenho que dizer, isso significa que as pessoas que passaram pelo que chamamos de abuso narcisista, ou todos os impactos psicológicos negativos desse relacionamento, uma coisa na qual eu trabalho com as pessoas é estreitar o mundo delas, o social. Infelizmente, 1 em cada 5, quais são as chances? São muito boas. Você namora 5 pessoas. Uma delas, dependendo de qual piscina você tá pegando essas pessoas, pode ser 1 em 3. Então você mesma já atraiu pessoas narcisistas na vida? 100%. E sei minhas vulnerabilidades. Sou E quais muito são? consciente. Minhas vulnerabilidades pessoais são como eu me desvalorizo. Sinto que não sou suficiente, Sério? tenho pena das pessoas com facilidade. E narcisistas são pessoas dignas de pena. E essa pena pode me levar a dizer, talvez eu deva tentar mais. E nesse ponto da minha vida, estou fechada, de uma maneira que me faz me sentir culpada. E penso, esse é o preço do jogo, eu tô bem, então. Então, eu já passei muitas vezes por esse rodeio, não quero fazer isso de novo. Então, é minha própria falta de valorização de mim mesma que me tornou vulnerável aos narcisistas.
E se eu resumir isso numa coisa simples, é que sinto que não sou boa. Não sou boa o suficiente e permito que essa pessoa entre. O que descobri, infelizmente, é que é melhor fechar os portões e não... E não deixe ninguém não entrar, deixar né? ninguém entrar. Infelizmente, é o efeito colateral, é. Então, nesse caso, você diria que a maior defesa contra a atração do narcisismo é amar a si mesmo plenamente? É amar a si mesmo completamente, ser autêntico. Eu me considero meio autêntica, quase. Mas eu tenho um longo caminho a percorrer, porque ainda luto com a sensação de que eu não sou o suficiente. Sério? É, eu sei disso e é meu trabalho na minha terapia lidar com isso sempre. E eu sei onde estão minhas barreiras. Então, qualquer coisa que toque nisso é interessante. Meus funcionários são fantásticos, são mais jovens do que eu. E isso é tão notável. Eles agem como cães de guarda. Eles dizem, sentimos que alguém está chegando. Não. E eu digo, eu tenho pena deles. Bom, pra você vai sentir pena longe, não vou deixar entrar. São duas gangsters. Elas são as duas mulheres jovens mais incríveis. E qual é a chave para aprender a se amar completamente para que, quando vemos alguém chegando, simplesmente dizermos, não, a gente tá bem, não preciso deixar essa pessoa na minha vida? Vamos voltar a Carl Rogers, o humanista de quem falei. É levantar as condições de valor em nossas vidas, de que somos amáveis, valiosos, porque somos. E podemos entrar numa conversa diferente sobre sermos feitos de energia. Quem julga energia? Somos todos amáveis porque somos a matéria da vida. E isso nos torna bonitos e amáveis. Então, Quem te disse isso? Carl Rogers fala sobre condições de valor. A doutora Ramani e muitos outros, acredito, dizem que somos energia. Quem julga energia? Como julgar o sol? Suponho que sim, usando protetor solar. Você tá certa, pois é. Mas você sabe o que quero dizer. São condições de valor. Não importa o que digam, não sou atraente o suficiente, não sou inteligente o Não sou suficiente, bonito, é. não sou rico o suficiente, não tenho isso, aquilo. Essas condições de valor, eu seria amável se... Assim, você coloca o amor e o si na mesma frase. E você tá ferrado. É mais sobre abandonar tudo isso e dizer, você é amável porque é. Todos são amáveis, são valorizados, todos nós. Não porque alguém é mais bonito, ou mais famoso, ou mais atraente, rico, ou algo assim, não. Mas é difícil, porque recebemos a mensagem de que você tem que parecer assim, que tem que agir dessa maneira, fazer assim, viver aqui, dirigir isso. É muito mais difícil se libertar. E essas são as narrativas que vão mais fundo que o materialismo. É quase como quando éramos crianças, crescemos com um pai que não é atencioso de forma alguma, ou não tem interesse, ou não presta atenção porque não sou interessante, eu não sou o suficiente. E eu recebo atenção quando eu me destaco em algo que eles gostam. Então, deixe-me fazer mais disso para ter mais atenção. Exatamente, E se eu perder isso, eles não vão me amar. Isso. Tudo se torna como se as pessoas pensassem que se fizessem essas coisas, poderiam ser amadas, em vez de serem amáveis. E é aí que as pessoas perdem o rumo. E acho que o outro aspecto é que essas pessoas não entendem narcisismo. Acho que muitas pessoas dizem, vamos, todo mundo pode mudar. Ou só preciso conhecê-las melhor, ou elas não querem dizer isso, nós permitimos, justificamos. Mas se as pessoas realmente aprendessem, não, isso é inaceitável. Aquela birra que fizeram não está bem. Aquela atitude de direito não está bem. E chegar ao ponto em que não me importo com o motivo por que se comportam assim. Eles se comportam assim. E como você cria limites com narcisistas? Não é fácil. Acho que a chave com uma pessoa narcisista é detectá-la cedo, estabelecer limites cedo. Então, porque eles perdem o interesse e vão embora. Mas você não é mais uma presa fácil. O charme e o carisma entram pela porta. Acho que sou a única no mundo que está dizendo para fugirem. Se conhecerem alguém charmoso e carismático, afaste-se deles. Mas tem pessoas que são charmosas e carismáticas que não são. Mas eu sou a favor de jogar o bebê junto com a água do banho. Todos. Eles são pessoas charmosas, carismáticas. Então, eu diria que certifique-se que eles têm humildade. Se tiverem humildade, É o então está unicórnio. bem. Você Aí tá tá bem. o unicórnio, são charmosos, são humildes, Eles né? são humildes. Eles são tudo, são incríveis. Eles dizem, ouça, estou ótimo. Você pode me falar sobre você? Um pouco de você? Isso...
É um guardião na sua vida, vale a né? pena manter ou ver como falam com outras pessoas. Eles se interessam por outras pessoas, não são condescendentes porque estão em posição de serviço na noite e não de uma forma falsa, como se o servidor fosse seu melhor amigo, mas também não é nada disso. É mais como, deixa eu esperar o garçom e ver se posso conseguir. Eles são presentes em uma situação. Não são elitistas, não se preocupam com o status. Essa humildade. Eles não se gabam. Você sabe que são bons e não ficam falando sobre como são bons. Isso é legal. Eles não falam, deixa eu contar sobre o meu novo isso, novo aquilo, minha realização. Não, eles são capazes de estar com você, presentes por você. É raro porque, de novo, as pessoas que são hypadas por todos os lados, você tem que ser resistente, autêntico, autorrealizado para não segui-las. E o que mais a gente precisa saber sobre narcisistas? Tem alguma coisa que você acha importante? Eu penso que, 1 em cada 5 dos seus amigos é de narcisista, novo, então... se usarmos o número de 20%, o que eu acho que não é um número ruim, honestamente, é um número chutado e surgiu nesse mundo e meio que pode ser um mito urbano ou... Eu não sei, é difícil. É difícil obter dados confiáveis sobre isso. A avaliação do narcisismo é uma das coisas mais difíceis na psicologia, porque quem vai ser honesto sobre isso? Existem portas dos fundos para descobrir, mas eu diria que as outras coisas... Vamos falar sobre o que acontece com uma pessoa que esteve num relacionamento narcisista. Me conte, por porque favor. eu acho que temos nos concentrado no narcisista. A pergunta é, e se eu passasse por isso? Existe algum sensor disso que você vai enfrentar? Sim, muito TPS. Você vai ver a confusão, autodúvida, senso de impotência, desamparo, às vezes desesperança, ansiedade, não se sentir motivado, ou um senso de não posso me importar com a vida, ruminação, arrependimento, algo que chamamos de eufórico, lembrar das partes boas e dizer, por que não posso ter essa parte de novo? Eu digo, não, essa parte não era real. Não era real, foi explosivo, né? As pessoas têm sintomas físicos, problemas para dormir por causa da ruminação, podem se envolver em menos comportamentos de autocuidado, como chamamos, coisas como exercícios, ou se alimentar bem, ou mesmo tomar medicamentos no horário. Eles quase se deixam levar porque estar nesse relacionamento é ser dominado por eles, sabe? Então, as pessoas não estão em boa forma quando saem desses relacionamentos. Porque e o começaram a se número culpar, delas... como eu pude ficar nisso, o que é que eu tava pensando, Essa é eu a sou pior idiota. parte. É a culpa, a vergonha pessoal. Porque a culpa é minha, eu sou a que ficou. Eu deveria saber. E então, eu sou um tolo. Então, muitas pessoas voltam. E por quê? aí, por quê? Vamos falar sobre isso. Eu quero meu quadro branco. Eu tenho um bom uso para A isso. gente pode usar o quadro branco. Vamos falar do relacionamento do ciclo narcisista. Ok, o primeiro passo é chamado... Vou anotar e levantar. Bombardeio do amor, ok? Ok. O bombardeio do amor é aquela grande experiência sedutora e emocionante que acontece no início. Temos uma conexão mágica. Vamos fazer um piquenique na praia, sexo selvagem louco, mensagem de texto por 12 horas. Bom dia, princesa. Bom dia, meu querido. Vamos tirar férias para o nosso terceiro encontro. Eu quero que conheça meus amigos. Tô tão afim de você. Vamos nos mudar depois de um mês. Meu aluguel acabou. Bombardeio de amor. É excitante, inebriante, sedutor. E o que faz é o jogo do narcisista. Assim, você não percebe as bandeiras vermelhas. Está tão focado nas 10 dúzias de rosas à porta Todo amor que você recebe. Ou o sexo irreal que está tendo, ou essas mensagens incríveis, ou vai para São Francisco no quarto encontro e pensa, que sinais vermelhos são esses? Isso é Estou tendo meu conto incrível. de fadas. No momento em que o narcisista sabe que te conquistou, quando você baixa a guarda. Algumas pessoas pensam, isso é bom demais para ser verdade? Então eles dizem, eu também te amo. E aí você, bum! Esse é o dia que chamamos Entendi. início da desvalorização, Oh, meu Deus. ok? Agora, a desvalorização é caracterizada por invalidação, pequenas piadas como... meu Deus, minha ex-namorada sabia cozinhar.
Oh, meu São Deus. alfinetadas, pequenas, são sutis. Você pensa, onde isso foi? Cadê aquilo? Porque você não tá se sentindo bem. E as pessoas na desvalorização ficam confusas pra caramba, pensam, como volto pra cá? Começam a se culpar porque era assim. E agora é assim? Então deve ser minha culpa. Eu só tô Agora, então, passando pela vamos minha para... vida agora, é uma viagem mental. Vamos para algo chamado descarte. Agora, o descarte nem sempre é uma separação. E aqui que vão parar de falar com você por 2 semanas. É o tratamento silencioso. É a Oh, manipulação meu Deus. de nível mais profundo. Pode ser infidelidade, uma mentira significativa, pode até... Meu Deus. Às vezes até a outra pessoa sai do relacionamento nesse ponto. A pessoa não narcisista vai embora. Tipo, tô fora. Estou fora, não posso fazer isso. E aí vem a fase Oh, meu Deus. chamada aspiração. Aspiração. É quando o narcisista tenta sugar você de volta. Eles não gostam de perder. E, na maioria dos casos, uma vez após o descarte, Cortejar de volta. ganhá-lo de volta. Bombardeamento do Amor, parte 2, agora, nunca é tão pesado quanto o primeiro. Não é como a primeira vez, mas vai ser... Talvez algo como... É um sedutor, talvez, é um... O que eu estava pensando? Você... A melhor coisa que me aconteceu pode ser porque te traíram e vão dizer coisas como... Você é muito melhor. E as pessoas caem porque a dinâmica da triangulação, essa ideia muito comestível de que você é a criança favorita, Oh, você meu é o Deus. favorecido. E a aspiração Eu tô escolhendo você. Então, essa parte da aspiração é uma dinâmica chamada... Você vai adorar essa depois do que você passou. Futuro, né? Futuro fingido. A falsificação do futuro é assim que esse prazo acabar, vamos... Ou eu vou fazer terapia. Ou vamos adiar por 6 meses. Com certeza faço isso. Eles mudam os objetivos. Fingir o futuro é o que mantém as pessoas no jogo, porque prometem o que você quero 6 quer. meses depois. 6 meses. Vamos ter filhos. Vamos ter. Sim, com certeza. Só preciso estabelecer minha carreira. E agora você tem 50 anos sem filhos. Ou, com certeza vamos mudar para perto dos seus pais. Eu sei que conversamos sobre voltar, tem melhores oportunidades para você. Você espera. Ou, eu vou na terapia, vou trabalhar nesses problemas de raiva. E se você pressionar... meu Deus, você é impaciente? Você não é muito legal. Não dá pra ver o que eu tô passando na minha vida, eu preciso de um tempo. E essa é a dinâmica de todo relacionamento narcisista. Nem todo mundo é atraído. Às vezes, o narcisista passa para outra coisa e aí acaba. As pessoas se sentem mal se não são atraídas e pensam, o que há de errado comigo? Nesse caso, considere-se sortudo. Eu sempre digo, sortudos não são atraídos, porque o ciclo continua e continua. Então, o que é aspiração mesmo? Quando tentam atrair você de volta, sugá-lo de trazer volta. você de volta. E eles farão isso, digamos que eles que te deixaram. E finalmente começa a colocar sua vida em ordem. Talvez esteja namorando e essa Então pessoa eles descobre querem, e te quer de volta. Eles só querem bagunçar suas coisas. Ou você conseguiu não querem um você emprego, feliz. eles não te querem feliz. Por que eles isso? não gostam de perder. Não gostam que alguém engane. É tudo sobre dominação. Oh, meu Deus. Eu digo às pessoas, talvez você possa fazer uma boa viagem para São 3 Francisco. meses, 2 meses? E flores, Então e sair. Antes de entrar fundo. Mas se isso acontecer, eles vão te dar 1 mês, ou 6 semanas, ou 2 meses, tio. Bombardeando e você fica tipo, Eles quer ficam saber? bravos. Não tô no lugar certo, não é você, sou eu, não tô preparado, eles ficam bravos. Vão ficar. Então, de qualquer jeito, se você acabou. vai na primeira extravagância da bomba de amor, de... Você afundou e eles realmente... Você precisa sair, eles né? querem. Tem que sair você no primeiro quase... fim de semana. Você quer sair. Escuta, tem um relato interessante sobre narcisistas e se aplica mais a Los Angeles do que Nova York. Eles dirigem muito mal, dirigem perigosamente, cortam as pessoas, sobem no para-choque, cortam as pessoas na Oh, meu rodovia. Deus. E isso foi documentado em pesquisas. Então ele é um péssimo É ruim, motorista. perigoso, nada mal. Não é um burro rápido, corta as pessoas, mas como Hong Oh, meu Kong, Deus. furioso. Mais alguma coisa que a gente tem que falar? Última coisa, É. manipulação. Eu queria perguntar isso, eu tinha uma O nota gaslight aqui. é a palavra do nosso tempo e então eu quero que o seu podcast é tão incrível, eu quero que as pessoas Diga. percebam isso aqui. Então o que é gaslighting? Gaslight é a negação da realidade de uma pessoa e a tomada de parte de outra pessoa.
para que ela não desista completamente da sua realidade, mas também de si mesma. Então, deixe-me falar de uma maneira mais clara. Gaslight é o processo de manipulação, não é algo isolado. Por exemplo, digamos que hoje tivemos um encontro e nós agendamos tudo e eu digo, você nunca disse para encontrar nessa data, você pensaria, o quê? Então voltaria ao e-mail e diria, não, tá aqui. Mas por um minuto você duvidou de si. Eu não tenho tanto poder para manipular você porque não nos conhecemos muito bem. Talvez você confie um pouco, mas seria suficiente para deixar você confuso? Não mandei o e-mail certo? Então você se dá conta. O motivo para ser chamado de processo de manipulação é porque acontece repetidamente. Eu nunca disse isso, nunca fiz isso. Você é sensível? Pare de fazer um grande problema disso. Você não está comprometido com o relacionamento e continuam dizendo coisas que não são sua realidade. Então, o que as pessoas fazem ao ser manipuladas? Inicialmente se defendem. Não, você disse. Você falou isso. Ou, não estou sendo sensível. E agora você fica mais irritado. E então, eles dizem coisas pra você como, droga, você tá meio doido, você já viu um terapeuta? Então o que fazem? Não só duvidam da sua realidade, você fica desequilibrado, mas também fecham, dizendo que há algo errado com você. E você acredita nisso agora. Uau. Muitas pessoas sofrem isso. A pessoa se pergunta, talvez eu seja um narcisista, talvez eu tenha doença mental, talvez eu precise de ajuda, há algo errado comigo. E nesse ponto, o manipulador destrói o controle dessa pessoa. Oh, meu Deus. Esse é o processo. Mas, inicialmente, a pessoa que está sendo manipulada tem algum nível de confiança no manipulador. Talvez um novo relacionamento, ou membro da família, talvez chefe ou um colega de respeito. Tem que haver um pouco disso para que possa manipular outra pessoa. Então, eles são preparados. Agora, digamos que seja a primeira vez que tentam te manipular e você diga, não, aqui está o e-mail. Esse é o horário que marcamos. Nunca mais faça isso comigo. Provavelmente o manipulador procura outra vítima. Ou eles vão parar com você. Eles vão dizer, Eu não esse posso não é um fazer alvo isso. fácil, vou procurar outro. Mas, no início, quando alguém ou essa pessoa diz que você está sendo sensível, diga, não, essa é minha emoção. Não ouse agir como juiz das minhas emoções. Ou Estou triste agora, vou continuar assim. essa é boa. Disso que eu tô falando. É boa. E aí, o gaslighter provavelmente perderá o interesse, mas sempre farão uma última investida. Eles dirão, ela é uma pessoa difícil. Portanto, vão fazer uma despedida e dizer, vou usar isso como um distintivo de honra. Mas você deve ser sólido e entender o gaslighting. Na verdade, vou dar um seminário sobre gaslighting no sábado. Uau. São 3 horas. Tudo sobre gaslighting, porque as pessoas estão confusas com isso. Acontece no trabalho, nas famílias, acontece em relacionamentos, no mundo geral. Então, as pessoas ficam, não, o campo de jogo é igual. E as pessoas ficam, não pode ser igual, eu não consigo um emprego. Isso Então, é a primeira vez que gaslighting. você sentir que alguém tá te manipulando com gaslighting, o que você deve dizer é... Porque eu sinto que isso já aconteceu comigo numa relação, onde eu dizia, não, eu nunca te disse isso, e era tipo como se trouxessem 3 outras coisas que não tinham relação pra tentar me confundir e dizer, bem, isso, isso e isso. E eu dizia, cara, foca naquilo que a gente tá falando, porque é como se eu estivesse passando por todas essas coisas sobre elas e eu esqueci o que a gente falava no Isso é início. gaslight. Toda essa É deflexão cansativo, é muito É cansativo. tipo, vamos focar nisso aqui. Então, um ótimo exemplo, algo que as pessoas manipuladoras farão, é dizer algo como, em um relacionamento, estou realmente desconfortável com o tempo que você passa com aquela pessoa. Tem muita comunicação entre vocês, eu não me sinto bem, parece suspeito e parece uma violação de limites. Isso não tá certo. Eles vão contra-atacar com... Vamos voltar para quando você estava na faculdade, e você tipo, ei, Foca e nisso você, aqui, sabe o que né? eu digo? Tenha uma lousa branca e diga, vou colocar isso aqui na espera. Vamos chegar lá, mas agora vamos Então voltar continue para a questão voltando pra original. coisa original, Pra não é questão mesmo? original. Até que eles... Uma eles discussão, vão uma ficar resolução. bravos. E eles não vão Não vão discutir. discutir. Então como você encontra Não a resolução? acha? Não tem solução. Nessas relações? Não há determinação, não há fechamento. Essa é a aceitação radical. Então você tem que aceitar que essa pessoa não vai ter essas conversas, essa pessoa não vai ter racionalidade para certas coisas, será do jeito dela ou não será nada. Correto? E elas não serão flexíveis. Não.
Ou você escolhe aceitar isso e viver por um certo período de tempo, ou pode optar por seguir em frente. Mas estar numa discussão só vai piorar sua vida. Correto. E você pode pensar que isso é solitário? Eu trabalhei com pessoas que ficaram com narcisistas de longo prazo e fizeram de tudo. Desde se envolver muito numa comunidade religiosa, igreja, comunidade, sair com amigos, construir amizades, ser A menos que o narcisista voluntário. tente controlar Sim, saindo se com for um seus narcisista amigos. controlador, não vai funcionar. Você tá Como ferrado, narcisista você tá ferrado, maligno, é. não funciona. Mas se puder construir amizade, relacionamentos colegiais, se tiver um trabalho, comunidade da igreja, pessoas fazem comunidades online, se não podem sair de casa, ter amizades dessa forma. Tem hobbies que se importam muito, jardinagem, construção, seja o que for sua vibe, música. Conheço pessoas que têm amantes que dizem: meu corpo não é tocado há 15 anos. E então fazem isso e dizem: me senti um pouco culpado, mas estão com relações sexuais com outras pessoas, eu não tenho sido tocado. E dizem: eu não sou muito atraente, mas achei. Todos têm alguém e encontram a pessoa deles. Então eu já ouvi de tudo. Já ouvi pessoas fazendo todo tipo de coisa, achando o caminho para obter esse suporte quando eles têm que ficar. Porque é aí que se livra do gaslighting. A pessoa diz: não tá certo, ou a conduta não tá certa. Mas a maioria das pessoas se destrói porque vão em direção à chama, pensam: eu posso consertar isso e eu tô dizendo, você Pare não de pode. tentar consertar, Para de né? tentar, não vai funcionar. Provavelmente foi meu maior desafio, é que eu queria consertar. O que, de novo, sua experiência atlética faz sentido. Quer dizer, as pessoas que têm o histórico de ser capaz de realizar coisas são as mais vulneráveis a permanecer nessas relações por um longo tempo. Eu acho que eu fui atraído por isso, depois eu quis ficar É nisso, e aí eu atraído. pensei, se torna muito exaustivo quando toda a energia tá na outra pessoa, tá, em vez de uma combinação de trabalhar juntos numa visão compartilhada para nossa relação, para nossa vida, não toda energia num só lugar. Correto. E Você se esgota. é muito, muito desgastante. E acho que muitas pessoas sentem que um bom relacionamento sou eu fazendo tudo o que pedem ou atendendo a elas. E não, Ser altruísta o tempo não é todo, ser é. altruísta, é sobre dar e receber. Não tô dizendo que é transacional, mas você tem que se sentir apoiado para quando a pessoa diz: ei, você quer ir nesse jantar de trabalho? E você diz: claro, eu vou no jantar. Porque se importa com a pessoa, mesmo que achem ridículo, vocês riem juntos, se divertem. E entende que há uma troca e dá graciosamente. E a outra pessoa dá graciosamente. Não só ranger os dentes e ficar irritado por ter que ir, mas dar com graça. Mas eu vou ser franca. Realmente se resume a achar alguém que tenha uma boa personalidade. Eu continuo usando a palavra conciliadora. Sendo agradável. É, é. agradável. Isso é um estilo de personalidade. Então como você sabe que alguém tá de acordo? Todas as coisas que falo, flexibilidade, cordialidade, Apenas gentileza. ao tempo, ao longo do tempo, Mas ver aqui suas o problema, palavras. homens agradáveis ganham menos dinheiro. Homens agradáveis ganham menos grana. dinheiro. A pesquisa mostrou claramente, abençoados, e assim, para todos que desejam o dinheiro e as coisas, a probabilidade dessa pessoa ser agradável é muito menor. Então você só tem que encontrar um unicórnio, alguém que seja agradável e que tenha grana. Eu nunca vi. Você nunca viu? Não é. Ah, não, eu sei, uma pessoa, eu penso em uma. Um bilionário. O homem mais simpático do mundo. Doce, Humilde, casado né? com um Tipo- narcisista furioso. Oh, Ai, ele é um Deus. querido, um Ele é querido homem. pisado nas relações que ele tem. Oh, meu Deus, andou por toda parte. Mas em seu negócio, ele pode ter uma... Acertou. Ele pode ser assertivo, tomar Eu decisões. conheci algumas pessoas ricas e conciliadoras. Digo, não só ricos, mas bons no que fazem. Unicórnios. Mas interessante como alguns desses indivíduos é que os conciliadores muito ricos, no fim das carreiras, foram derrubados. Como pessoas na E por quê? empresa, eram alvo fácil. Ah, um alvo vulnerável. Eram vulneráveis. Tipo um bode expiatório, Eles constroem vamos a tirar empresa. o patrimônio deles, ou eles vão ser os Eles culpados. fazem. Eles têm um grupo de Porque não pessoas. queriam lutar. E eles não são dispostos a serem desagradáveis. Manter a paz a todo custo, não é? E porque são pessoas colaborativas, pensavam que estavam criando a próxima É geração. interessante porque, cara, ao longo da última década, eu comecei a fazer muito trabalho de cura quando eu completei 30 anos. Já falei sobre isso algumas vezes no meu programa. Eu fui abusado sexualmente quando eu tinha 5 anos por um homem que eu não conhecia.
E isso definitivamente moldou uma parte de mim por toda a minha vida, até que eu comecei a curar esse processo e realmente passar por uma jornada de cura da vergonha que eu senti por muito tempo, da culpa, insegurança, de não me sentir suficiente ou não me sentir amável e tudo isso. E ao reformular a minha história, a narrativa e encontrar o valor no processo da dor, eu acho que eu encontrei o valor nos últimos 25 anos e eu fiquei canalizando isso e dizendo: como é que eu posso ser útil em um nível muito maior do que isso? Como eu posso usar isso para apoiar pessoas e outros homens que passaram por O que são abuso? E por isso eu poucos? escrevi o livro, né? 1 em cada 6 homens sofreu abuso, 1 em cada mulher. E eu sempre digo às pessoas que homens simplesmente não falam sobre isso, eles guardam isso e depois ficam com raiva, reativos, cheios de raiva, displicentes, o que quer que seja, eles colocam uma máscara por cima. E essa vergonha causa essa máscara, pelo menos para mim, para muitos homens com quem eu conversei. Então, por muitos anos, tive que aprender a desfazer e a curar esse processo também. Tem sido uma bela jornada de cura onde eu posso... Porque eu costumava ser muito competitivo, era como se eu tivesse que ganhar. E agora eu digo, isso não funciona para mim. Me deu resultados, mas deixou uma sensação de vazio, de solidão, de falta de realização. E eu não tinha paz porque eu sempre queria ganhar. Então eu comecei a fazer a transição quando cheguei nos 30. Eu só queria colaborar e apoiar outros e trabalhar juntos, e isso me parece muito mais pacífico e realizador. Qual acha que era a função de tentar vencer? Para ter amor e ser Para obter aceito. amor. Ter amor e ser aceito. Eu ia dizer talvez para estar seguro. Para receber amor, ser aceito, sentir que eu tava para me encaixar, porque eu não me sentia que eu tinha amigos ao crescer, então era como se eu ganhasse, as pessoas elas iam me reconhecer e elas iam gostar de mim, e eu sou desejável. E se eu perder, quem é que vai querer ficar perto de mim? Quem é que vai ficar E perto do aí a perdedor, vergonha é né? ativada, mas também é segurança. Quer dizer, essa ideia de que se eu ganhei estarei seguro é uma conquista definitiva para o ser Eu não tô humano. sozinho, né? É estar seguro se sou aceito, estou seguro, se sou amado, estou seguro. É engraçado porque Jerry fala muito sobre isso. Quando eu falei com o Jerry sobre isso, ele me falou que a chave é estar simplesmente em colaboração. E eu disse, eu sei, é o que eu sinto nos últimos 8 anos, porque você tá salvo quando você tá colaborando e se ajudando mutuamente a chegar nesse lugar juntos. Mas tenho medo e acho que um dos grandes impedimentos à colaboração é a sensação de que os outros o deixaram para trás. O que pode então você se acontecer, torna né? uma ilha em você e se sente mais seguro. Acho que muitas vezes é um bloqueio. Eu tô no então, topo da se deixarem montanha enquanto você... todo mundo tá lá embaixo. Se deixarem você, não é a colaboração em questão, é o potencial de abandono. Interessante, como se estivesse nesse negócio com esse amigo bilionário, eu tô no topo, mas colaboro com os outros, eles pegam tudo e me deixam pra trás, né? Eles levaram embora, quero dizer, era alguém... Esse homem, o simpático bilionário, colaborou desde o primeiro dia de carreira. Então, como você se mantém colaborativo e consegue viver em abundância e deseja que os outros ganhem ao seu redor, mas também não se ferre com isso? Não é fácil, com o número que disse de 1 em 5, não é fácil. Então, talvez o melhor ataque é uma boa defesa. Então, é melhor ter uma boa defesa. Coloque seus contratos em ordem, pegue Organize os tudo. contratos, documente. Não finja que o problema não existe. O narcisismo é propagado dessa maneira para dar poder. As pessoas continuam permitindo isso. Vamos, não odeie quem joga, odeie o jogo. Não é assim não. que dizem? É o jogador. O jogador. Temos toda essa cultura em torno disso. E talvez, de certa forma, as pessoas queiram ver o que é o melhor. O melhor exemplo que posso dar é que as pessoas odeiam a ideia. Quando vemos um mágico fazer um truque, sabemos que não é mágica, sabemos que tinham algo na manga, mas queremos acreditar porque torna o mundo mais interessante. Com os narcisistas, queremos acreditar na magia. Queremos acreditar que são... Queremos acreditar que essa pessoa carismática realmente não... que ela é real. Essa ideia de alguém, um ser maior que a vida, que é maior que a vida, ao invés de uma pessoa comum que só tem coisas comuns e poderia cair, e nós queremos super-heróis, não é mesmo? É por isso que sempre escrevemos mitos como espécie. Mas os mitos devem ser histórias, não a pessoa que quer gritar com você do outro lado Isso da aí. mesa. Você tem ótimos livros. Obrigada. Você não sabe quem eu sou, como manter a sanidade em uma era de narcisismo, direitos e instabilidade. E você também tem
um outro livro chamado Should I Stay or Should I Go? Eu tô rindo porque, por causa de todas as experiências na minha vida, eu devo ter ficado ou devo ter ido sobrevivendo a uma relação narcisista. Simplesmente parece que a melhor maneira para se preparar para o sucesso é não se comprometer em um relacionamento com um narcisista desde o início. Vá devagar e vai conhecendo a pessoa Vá também. devagar. Aprenda o máximo que você puder, identifique as bandeiras vermelhas. Você fala muito sobre isso nos livros, né? Então, você tem um canal no YouTube que é muito legal. Tava Obrigada. olhando alguns vídeos inspiradores, portanto, se quiser ter certeza de aprender isso, não se comprometa até conhecer a pessoa. Conheça a pessoa, vá devagar, não justifique comportamentos ruins. Quando testemunha comportamentos ruins, infelizmente, é como se fosse um pato e fizesse quack como um pato. Escorpiões Não vai picam, desaparecer, não né? existem escorpiões que abraçam. Então, se você vê um escorpião, ele vai te picar, vá na outra direção. E se ele te picar, não o pegue de novo. E como a gente pode te apoiar agora, além de ver seu site, YouTube, mídias sociais, os livros? Você faz workshops Eu agora? faço workshops, se for ao meu Instagram, siga o Instagram, informo as pessoas o que está por vir. Mas temos um programa de cura para pessoas que passaram por relacionamentos narcisistas. Chega ano que vem. Só me siga no YouTube. Sempre temos anúncios lá. Todos os dias um novo vídeo sai, então você será 365 dias mais sábio se você assistir. Doutora Ramani em todos os lugares, né? Doutora Ramani em todos. Em todos os lugares. Aqui vamos nós. Algumas perguntas finais. Essa aqui é as 3 verdades, é o que eu pergunto a todo mundo no final do programa. Imagine um cenário hipotético e é o seu último dia na Terra aqui. E você pode viver o quanto você quiser, mas é seu último dia e por alguma razão tudo que você criou tem que ir com você para esse outro lugar, mas não está aqui. A gente não tem mais acesso a nenhuma informação sua. Livros, vídeos, tudo se foi. Mas você pode deixar para trás 3 coisas que sabem que são verdade a partir de todas as lições que você aprendeu na vida, suas experiências. Então, o que você diria serem as suas 3 lições ou 3 verdades? Se alguém é cruel com você, não é sua culpa. Você nasceu amável e sempre será amável. Confie e honre a sua verdade e nunca deixe ninguém tirá-la de você. Lindas verdades. Muito legal. E antes de fazer a pergunta final, doutora Ramani, eu quero te agradecer pelo compromisso com essa informação, com essa mensagem. E eu sinto que muita gente, incluindo eu mesmo, que passou muito por isso e sempre lutou para se sentir erradas, são pessoas más, são pessoas boas o suficientes para estarem nessas relações. Então, portanto, você ter dedicado a sua vida adulta para isso, para pesquisar, para estudar, ensinar nas universidades, no nível acadêmico e agora para as massas, para a informação, seus livros, seu conteúdo. Eu realmente te agradeço por o presente que você tem dado e a dor que você passou na sua jornada para aprender essas coisas, para aprender a educar e ensinar outras pessoas e esperançosamente curar relações pelas quais passaram, garantir que não entrem nessas relações de novo e terem mais paz. Então, te agradeço muito Eu por isso. aprecio isso. A dor é um mentor infernal. Absolutamente. E vai continuar até que a gente aprenda a lição, né? Isso E mesmo. vai continuar. Minha pergunta final é: qual sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza é humildade, autoconsciência, compaixão e empatia. Aí está. Doutora Ramani, muito obrigado, amei. Obrigada. No momento em que o coração, e não o cérebro, é o coração que realmente reinicia a amígdala, de repente essa pessoa muda o seu humor, algo como: eu simplesmente não tenho ansiedade. Nós temos milhares de exames cerebrais com ansiedade e depressão de pessoas de todos os tipos sociais. Elas se reiniciaram e de repente não têm mais ansiedade.